profissional que não tem, ele pode até ser melhor, ter mais experiência, estar mais anos no mercado, ter tratado mais pessoas, ter, de repente, mais qualidade no atendimento que ele vai prestar. Mas se ele não parece, vai perder lugar para aquele que tem uma comunicação melhor. Né? Autenticidade. É isso que as pessoas querem ver, independente da área que tu trabalha, né? Médico, enfim, qualquer área. Ah, Sara, mas eu ganho, sei lá, 100 mil por mês, tá bom, tá confortável, tá gostoso. Não, tem que se desafiar. Tem que dar aquele friozinho na barriga pra ir pros 200. Se tu não tiver uma resiliência, se tu não tiver um propósito maior, se tu não tiver afinco e entender que precisa trabalhar muito por aquilo, às vezes tu vai fazer R$1.000 uma vez, mas assim, depois vai parar. Também, eu gastei horrores em tráfego pago e não me trouxe... Mas será que tu fez a tua parte? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dougcast. Eu sou o Doug, host desse podcast, e aqui nós falamos sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e sobre como utilizar as redes sociais para potencializar os resultados do teu negócio. Hoje eu estou com duas convidadas especiais aqui, duas irmãs empresárias, criadoras de conteúdo, duas pessoas que conhecem muito sobre o mercado digital, justamente para bater um papo com você sobre a importância do marketing digital e sobre a quantidade de profissionais do tradicional, profissionais de outras áreas que estão vindo para o digital, em busca às vezes de renda extra, em busca de ter o seu próprio infoproduto e muitas vezes em busca de ter uma segunda fonte de renda e também de ter uma digitalização do seu produto, do seu serviço. Então acho que nós vamos construir um episódio muito legal com vocês hoje. Eu quero já dar as boas-vindas aí, eu vou ler a apresentação que eu deixei de cada uma delas antes de passar a bola para vocês. Então vou começar com a Carmela Gerassi, especialista em social media, fotografia e geração de conteúdo para marcas profissionais. Seja muito bem-vinda, Carmela, dá suas boas-vindas aí para a minha audiência. É um prazer estar aqui, Douglas, contigo, né, com todo mundo aí que vai nos escutar. E um prazer também estar no Vale do Taquari, né? Legal. Morei 10 anos aqui na região de Teutônia, então eu fico muito feliz de estar aqui com você. Muito bom. E eu estou também então com a Sara Gerassi, né, mentora de mulheres que querem empreender no digital, com histórico de grandes faturamentos aí no mercado de afiliados e produtos digitais. Sara, seja muito bem-vinda ao Dougcast. Obrigada, Douglas. É um prazer imenso estar aqui, quando a gente recebeu o convite de vocês. Olhei teu Instagram, vi o tamanho do profissionalismo que vocês passam e vai ser incrível passar esse tempinho com vocês. Obrigada. Muito bom. Então, assim, eu acho que a gente vai construir um conteúdo aí muito legal. Eu quero assim, a gente já conversou um pouquinho no off aqui nos bastidores, né? Mas eu quero deixar vocês muito à vontade aí, porque assim, como vocês trabalham digital também, eu sei que tem muitas coisas dos bastidores aí que a gente precisa trazer para frente, para o conteúdo. E a minha audiência aqui é focada em empreendedores, em pessoas que já estão empreendendo, que já utilizam o digital aí para o seu negócio. Então eles são fortes, eles aguentam porrada. Nós vamos entrar em alguns assuntos polêmicos aí, justamente para falar sobre tanto o lado positivo, os benefícios, né, tudo que a gente consegue construir de legal no digital, mas também das ilusões, das falsas promessas, daquilo que é desafiador aí hoje no mundo que a gente vive da internet. Então, antes de tudo, eu quero deixar vocês falarem um pouquinho da história de vocês e como vocês começaram no digital, como vocês vieram para o digital. Então, fiquem à vontade aí, quem quiser pegar a bola primeiro, contar um pouquinho da sua experiência. Primeiro, a mais velha. Sacanagem. Isso aqui foi só para dizer que ela é a mais velha. Coisa de irmã. Um pouquinho mais velha. Assim, a minha história é grande, mas pra gente encurtar assim, um pouco, né? Como eu entrei no digital, eu comecei a trabalhar, né, na Rádio Germânia, em Teutônia, quando me mudei pra lá. Comecei a trabalhar muito nova, na verdade, né? Mas o marketing, de fato, começou ali na Rádio Germânia, né? Que é um marketing ainda que eu acredito, por incrível que pareça, as pessoas quando chegam até mim dizem, rádio não, né, Carmela? Eu digo rádio sim, rádio, outdoor, onde tu puder estar, eu aconselho tu estar. Até um cliente esses dias, ele disse assim, Carmela, tu acha que vai dar certo essa estratégia? Eu digo, vamos tentar. Eu fiz um outdoor e botei atrás do ônibus, que é uma propaganda ambulante que tu tem rodando aí. Então eu acredito, Douglas, em todas as formas de marketing, né? Legal. E o marketing de repetição é ali na rádio, né? Fica segundos ali. Será que tem sentido? Tem sentido, né? Tu ficar toda hora escutando todo dia aquela marca, a hora que tu precisar, tu vai lembrar dela. É verdade. Né? Claro, se tu tem que escolher hoje uma rede, um lugar para estar, é o Instagram, com certeza, é a rede social. Sim. Né? Então, começou ali na rádio, comecei trabalhando com marketing ali, no financeiro, mas comecei a ver potencial. Mas vi também que eu tinha que abrir esse leque porque a gente estava perdendo clientes na rádio para o digital. E os meus primeiros clientes de social media foi ali. Olha através aí, da rádio. Caramba, que legal. Então, meus primeiros clientes foi de Teutônia, foi da região aqui, né? Show. Então, hoje não moro mais aqui, mas me sinto feliz por ter começado. Inclusive, eles estão me escutando, por favor, exclua esses posts porque são feios. Quando a gente começa, a gente não sabe bem o que está fazendo, né?
Então, eu deveria pagar eles, na verdade, porque eles foram minhas cobaias. Mas, então, comecei assim, né? E quando eu saí da rádio, eu disse, eu quero uma empresa bem grandona. Né? Quero uma empresa grande, não vou trabalhar muito com marketing, ainda não acreditava nesse potencial que, de fato, ele tinha, né? Antes da pandemia. Fui trabalhar numa empresa, trabalhei grande, depois não me adaptei a essa empresa grande, né? Fui trabalhar depois num financeiro de uma imobiliária e ali começou, de fato, a surgir muitos clientes para mim. E eu sempre me destaquei naquilo que eu fazia, sabe, Douglas? E eu indico, quando a gente vai até numa palestra, numa faculdade, se destaca naquilo que tu faz. Legal. Não faz aquilo só que te contrataram. Eu sempre fiz o a mais, né? E eu comecei a me destacar pelos meus clientes e comecei a ter muita indicação daquilo que eu fazia. Até que a dona Sara chegou, né, e disse, ó, tá na hora de você criar coragem e empreender para si, né? Porque empreender é um ato de coragem. Com certeza. Né? E a gente não diz que no primeiro ano tu vai ter coragem, tu não vai ter coragem assim de desistir, mas vai querer desistir muitas vezes, né? E empreender às vezes é solitário também, então tem momentos que... Eu sempre digo, né? Empreender é acordar desempregado todo dia. Tu já sabe o que tu tem para pagar, né? Mas tu não sabe quanto vai entrar. Então, eu estava entrando ali numa terra desconhecida, em que ainda o digital era uma opção. Hoje ele não é mais. Então, se tu abre um negócio... hoje eu não vou criar não preciso criar um Instagram, um Facebook. Tu não tem mais esse privilégio, né? Tem que existir ali. Se tu não existe, o teu negócio não vai estar existindo, né? Verdade. Então, comecei assim, na rádio, depois pegando os meus primeiros clientes como social media, né? Depois entrou a Sara, que acabou me envolvendo um pouco mais aí no trabalho dela e que, de fato, daí eu abri a minha própria Eugência, que era eu que fazia tudo, né? Boa essa Eugência. Eugência, era eu que fazia tudo, né? Então, depois peguei os meus primeiros médicos, primeira parte de saúde aí, então hoje o meu marketing é voltado mais para a área médica. E junto com isso chegou uma ginecologista, né, obstetra, e disse, Carmela, vai para o centro cirúrgico fazer um nascimento, assim? Eu disse, vou, né? Fiz ali uns takezinhos. E ela disse, Carmela, tuas fotos, elas são diferentes. Olha aí. Traz emoção, né? Então, hoje, além dessa parte social media, comecei a fazer muito fotografia de centro cirúrgico, Legal. Principalmente agora em nascimento, e me brilhou os olhos. Quando eu vi aquela foto, né, daquela médica segurando o bebê... É um momento único, eu né? disse, opa, peraí, eu nunca senti essa emoçãozinha assim, sabe? Eu quero fazer isso. Então, hoje estou me dedicando muito mais às fotos também. Então, a minha agência já cresceu um pouco mais, já tem alguém que já me ajuda, então consigo dar mais conta disso. Mas está indo muito mais voltada para o marketing médico, né? E a fotografia de nascimento. Caramba. Tá, deixa eu só te perguntar, tu tem formação em jornalismo? Não. Não chegou a fazer? Não, eu sou formada em administração e pós-graduada em gestão de pessoas. Olha aí. O marketing que foi... legal. Foi por opção, assim. Mas sabe que eu era aquela que fazia o cartãozinho de visita? Sim, se virava. O aniversário de alguém era eu que fazia o convitezinho? Sim. Comecei assim. No PowerPoint tu fala, né? Coisa mais amadora. Não, no Paint. No Paint. No Paint. O meu marido disse, Não sei o olha... nome. o meu marido disse, tu continuaria no Paint? Porque daí eu fiz o meu primeiro curso de Corel Draw na Univates, né? E ele dizia, tu tem que fazer, né, um curso. E eu era resistente, eu digo, não, isso aqui não vai ser profissão. E ele acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar em mim, né? Então, é bom a gente ter pessoas no nosso caminho, né, Douglas? Com que certeza. vão nos orientar, porque às Fundamental. vezes a gente não acredita na nossa própria capacidade. E eu fazia tudo gratuito, né? Então, Mas que legal, pegou experiência aí. peguei experiência, claro. Show. Né? Legal. Sara, conta pra gente então um pouquinho da tua trajetória aí e depois também como que vocês Se encontramos, né? se encontraram aí nessa... Eu sou cristã, né? Enfim, qualquer religião, mas nós cristãos temos sempre o gancho de falar, vou contar meu testemunho. Verdade. No meu caso, é um testemunho. Olha aí. É triste a coisa, mas vamos lá. Eu sou aquela pessoa que não tinha habilidade em nada. Eu fui criada para arrumar um bom emprego e trabalhar, né? De carteira assinada. E foi isso que eu fiz. Desde os meus 15 anos, eu queria meu próprio dinheirinho. Hoje eu vejo que eu sempre fui bem ambiciosa, só que eu não entendia, porque eu queria comprar minhas roupinhas, eu era bem, sabe, eu queria o meu dinheiro. Aí fui lá, trabalhei, carteira assinada, aí a coisa não era muito fácil, né? A nossa mãe tem 8 filhos, então era muito restrito a ajuda ali. Não foi uma mãe que pôde nos dar condição para estudar, mas a gente foi lá e se virou. Aí terminei o ensino médio, fiz técnico, né? Fiz 2 técnicos de administração e contabilidade, mas eu não me encontrava naquilo. Né? Me formei e buscava empregos que me valorizassem. E eu sempre tive muito a venda na minha veia. Eu sempre quis ser vendedora.
Sempre. Só que as empresas não me davam muita oportunidade para isso. Sempre me destaquei em vários cargos que eu tive, mas nada muito assim visionário. Ganhava um salário mínimo. Sim. O máximo que eu ganhei foi um salário mínimo. E eu sempre tentei buscar, né, esse a mais nas empresas. 1.300, 1.200, mas nunca passava de um salário. 1.300, mas na época o salário era 700. Sim. Então hoje, meu Deus, eu dizia que quando o salário era uns 700 reais, eu dizia que o meu sonho era ganhar 2.000. Meu Deus, seria o auge para mim, né? Então eu queria o dobro do que eu ganhava, só que eu nunca conseguia. E aí eu casei, começou a coisa a ficar meio preta aí. Começou a enfeiar, não tinha mais o que fazer. Eu tinha 19 anos, eu casei muito cedo, aí eu construí a minha casa, a minha vida. E começou a ficar muito difícil a coisa. Mais do que, né, tu morar com a tua mãe e teu pai é diferente, né? Sim. E aí meu esposo também era um saláriozinho, então não dava muita coisa, a gente sobrevivia. Só que aí o que estava meio complicado, ficou bom e ficou ruim. Já vou te explicar o porquê. Porque vem o Miguelzinho, que hoje ele tem 7 anos, Olha né? aí. Nosso nenê. E aí ele veio, então foi uma bênção, foi a nossa alegria, meu Deus do céu. Mas aí vem pacote de fralda, vem leite, daí Sei bem. faz? O que faz? Porque quando tu passa dificuldade a 2 é uma coisa, mas né, papais e mamães vão me entender aqui que quando toca no filho é muito mais complicado. Com certeza. E aí eu comecei a ver que nesses empregos, eu trabalhei 10 anos de carteira assinada, eu não me encaixava mais. Porque os meus chefes, eles não me davam o que eu estava procurando. A culpa não era deles, era minha. Porque eu não tinha o que eu queria. Sabe, eu queria um salário melhor, só que o chefe, o que acontece? Ele dá o teu melhor. Sim. Ele pode aquilo ali, pronto. Porque hoje a gente que é chefe também, que temos funcionários, a gente sabe que demanda, né? Total. É salário, é bônus. Então, eles davam o que podia. Então, a errada estava eu, que buscava algo a mais e não tinha, né? E aí o Miguel nasceu, muitas dificuldades, né? Eu gosto sempre de exaltar muito o nome de Deus, porque ele que fez a gente estar firme, usou pessoas para nos ajudar. Legal. Pessoas essas que é minha família, que é a Carmela. O enxoval do Miguel, eu não comprei uma fralda. Não tinha para comprar. Ela que deu, ela, o Ali, minha mãe, meus irmãos, que né, sempre se juntaram muito para nunca deixar faltar nada, né? É bom ter uma família, porque família é uma coisa, pessoas ao teu lado é outra, né? Família não é sangue, né? Porque tem família que é pior que, né? Então, família é isso, que nos ajuda, mas também não aleja. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu queria esse crescimento. E chegou uma hora que não deu mais. Eu sempre digo que chega a hora da batidinha na mesa, né? Sim. Chega, acabou, não quero mais, eu preciso mudar a minha vida. E foi no ano de 2021, o Miguel tinha 3 aninhos, eu lembro até como se fosse hoje, né? A festinha dele, eu não tinha para comprar o bolo. Eu trabalhava numa empresa que elas estavam falindo. Caramba. E eles não estavam pagando o meu salário. Aí, enfim, para variar, né? Carmela deu um bolinho, a mamãe deu docinho. E era pandemia, então era uma coisa muito pequenininha, não era algo grandioso, não. Uhum. Aí fizemos em casa ali como deu e eu falei, chega, eu não quero mais. Não quero mais isso para mim. E foi em agosto, eu pedi para sair daquela empresa. Mal pagaram o meu acerto, né? Era uma E empresa de quê? Era uma empresa de confecção de tecidos, de almofada. Eu era secretária. E aí nunca tive cargos grandes assim nas empresas. E aí eu disse, chega, eu não aguento mais. Só que eu vi o digital como as pessoas que hoje veem de fora como golpe. Eu digo, essas comissões na tela não é real, isso não é real. Como que se ganha dinheiro fácil? Entendi. Porque hoje a gente vê nos anúncios o dinheiro fácil, né, Douglas? Não é culpa do gestor. Não é culpa do gestor, né? Porque o expert que se preza, ele se preza pela honestidade de uma copy, né? Exato. Então eu queria aquele dinheiro, mas a minha vida ela tinha sido tão difícil naqueles 20 anos, ali 21, 22 anos que eu tinha, mais ou menos. Minto, já errei que 22 anos quando eu ganhei o Miguel. Sim. 26 anos quando eu entrei, que eu pensei, cara, não é esse dinheiro fácil que estão falando, não. E aí eu entrei, comprei um curso, eu não, porque, gente, eu era tão pobre, que nem para comprar o curso de 150 eu tinha. Olha aí. Eu não tinha. E aí ela embarcou comigo de novo, né? Como sempre. Caramba, Ela e o Ali, meu cunhado. Vai. Aí eu lembro que eu tinha comprado um cursinho bem baratinho, de R$30, fiz algumas coisinhas ali, mas não evoluí. Aí eu lembro até hoje que eu estava deitada na cama da minha casa lá, o Ali estava deitado, eu e a Carmela ali. Eu disse, eu queria ir para esse de afiliados, que é o mercado que hoje eu mais atuo, né? Mas 150 eu não tenho. Daí eu lembro até o Ali falando, fala com a Carmela ali, ela presta o cartão. Aí eu fiquei pensando uns 2, 3 dias, daí eu te pedi. Tu não lembra, né? Mas eu lembro. Caramba. Daí eu pedi para ela me emprestou, eu nunca paguei, porque ela disse que ela não precisava pagar, que ela não me cobra agora.
porque eu não precisava pagar. E ela me deu esse curso. E aí eu falei, eu preciso... Não, porque eu pensei, eu falei, coitadinha, né? Vai cair num golpe. Na verdade, eu achei que era um golpe. Eu achei. Mas eu sabia do esforço dela, não queria dizer assim, né, desmotivar ela. E tudo bem, vai lá, né? Faz acontecer. Tá, e o curso era ensinando a se afiliar e vender. Era ensinando a se afiliar, mas o foco mais do curso era aquele marketing que eu acho que tu conhece, ensinando a vender mais o próprio curso. Sim, tá. E aí eu mergulhei naquilo e eu comecei, eu falei, não, o digital não é isso. Só que eu comecei a ver que o afiliado era real, que o mercado digital era real. Porque essa pessoa que eu comprei curso, que eu não vou citar o nome porque hoje eu não concordo com o trabalho dela, que na época eu não sabia, né? Se quiser, pode citar igual, não tem problema. Não, mas eu não cito. Vamos evitar processo. Tá bom. Nada contra a pessoa, mas enfim, por inúmeras situações no off, eu vi e eu comecei a seguir outras pessoas. Tá. Essa eu posso citar, Valesca Bruschi, Sim, outras pessoas, legal. Alex Vargas. Eu disse, cara, mas eles são demais. Eles ensinam de verdade. E eu vi que o mercado digital era possível. Eu comecei meio que por conta, porque eu não tinha mais como comprar outros cursos. Aí fiz um dinheirinho e comprei um outro curso, que eu aprendi mais um pouquinho. E assim eu fui indo. E quais foram os primeiros produtos que tu te afiliou? Que eu me afiliei foi e-book. Tá. E-book digital. Sabe qual que foi meu e-book? Eu nem lembro como é que é o nome dele agora. Acho que é o Pedro. Eu não lembro o sobrenome dele agora. Era a Mente de um Campeão. Era um curso relacionado à mentalidade. Tá. Aí depois eu vendi um outro cursinho lá que ensinava a fazer microtarefas naqueles sites que te pagavam centavos para tu responder pesquisa. Sim, algo que depois eu disse, cara, eu não quero que as pessoas fiquem horas para ganhar centavos. Então eu peguei e já não indiquei mais. Tá. Então foi assim. Aí depois eu indiquei o próprio curso, o segundo que eu vendia. Enfim. E deixa eu te fazer algumas perguntas dentro disso, só porque pra gente não perder esse gancho depois. Tu se afiliou a Hotmart, Eduz? As primeiras foram a Hotmart e a Eduz, as primeiras. Primeiras. E aí tu foi lá nos mais quentes, que é o processo normal, e escolheu algum curso daqueles e se afiliou. Eu fui nos mais quentes porque os dois cursos que eu comprei, elas não indicavam produtos, elas queriam que a gente vendesse só o próprio curso. Coisa que eu fiz, eu vendi muito o próprio curso delas. Entendi. Mas o que eu fazia, Douglas? Como o curso esses dois cursos eram muito básicos, ensinavam a vender só o próprio curso, eu ia no perfil dessas outras pessoas grandes e eu comecei a entender sobre o marketing. Que daí o que acontecia? Elas compravam o curso delas e eu dava a minha área VIP. Eu fui metida. Um mês eu tinha área VIP. Entendi. Eu dava uma consultoriazinha. Não, eu falava, eu vou te ensinar a estruturar o teu perfil. 2 meses de marketing, eu ajudava as pessoas a estruturar. O que eu ajudava, Douglas? Eu fazia o que eu estava fazendo no meu perfil. E dava certo. Então, ali era um caminho porque eu não tinha meu próprio curso, mas eu nunca entreguei só o delas porque eu não concordava com tudo que tinha ali. Sim. Ou para mim, tipo assim, tá legal, era um caminho ali. Ela ensinava a se cadastrar, se afiliar, vender o próprio curso. Vai lá e procura um curso que tu achou legal na Hotmart. Só que eu falava, mas daí a pessoa, ela tá iniciando, ela não sabe fazer. Então, eu sempre dava aquele meu a mais ali. Entendi. E eu comecei nos grupos de Facebook e Marketplace a vender. Eu nem comecei no Instagram. Eu ia te perguntar. E nesses eu fiquei 3 meses sem aparecer. E eu fiz 10 mil reais nesses 3 meses. Caramba. Só com esses produtinhos baratinhos. E aí eu falei, cara, eu vou pro Instagram. Porque eu vi que era uma potência de venda, porque eu já olhava. Valesca Bruschi, Alex Vargas, eu já olhava esse pessoal que eles estavam lá. Eu disse, eles estão lá é porque dá dinheiro? Só que, detalhe, eu não tinha um Instagram. O Instagram era do meu marido. Não, e que acho que quem fez o Instagram foi tu. Tenho quase certeza. Era pro Miguel, né? Para postar as coisinhas do Miguel e o meu marido olhava coisa do Grêmio. Sim. E eu disse, amor, eu quero trabalhar com isso agora e eu quero ter o Instagram. Era 400 seguidores, só amigos da cidade de 17 mil habitantes, Giruá. Começo eu fui chamada de golpista. Coitada da Sara, tão honesta, né? Caiu num golpe. Agora, né, metade de Giruá são meus alunos. Então, o que aconteceu? Eu meti a cara. Deu ali 3 meses, fiz a vendinha, meti a cara. Tá, e como é que tu vendia nessa fase aí? Tu divulgava no Instagram? É. Eu montei a minha estrutura no Instagram. O que eu desde o começo eu analisei, Douglas? Eu analisava o que as pessoas faziam. Tá. Elas geravam desejo, elas produziam conteúdo, formavam ali storytelling nos stories e vendiam. Era simples. Tá. Eu, assim, Douglas, como eu iniciei, eu não tinha muita habilidade, eu abri a câmera. Aí a câmera vai dizer como que eu abri a câmera. Eu abri a câmera e falei. Doida. Doida. Eu sofria bullying na minha casa. Mas eu nunca dei bola. Não, e assim, e as pessoas, a gente diz, né? Espera assim, o cenário perfeito, o celular perfeito, o dia. Eu tô sem tempo. Eu falo para todos os meus clientes, todo mundo tá sem tempo.
Tá todo mundo sem tempo. Verdade. O WhatsApp consome bastante todo mundo. Então, assim, ela começou com o cenário que tinha. Celular horrível. Sabe, que nem ela diz, né? Sem maquiagem. Feia. E ela se portava assim. E eu dizia, gente, mas ela fala como se fosse a grande. Eu dizia, gente, não, que doida. E daí ela não piscava muito, né? Ela não piscava muito, ela olhava pra câmera. Não tinha familiaridade com a câmera ainda, né? É que o primeiro stories que tu foi fazer, Eu ela vi abriu uma uma live. live. Caramba. Eu abri uma live. Eu não sabia. Eu Isso mal foi em sabia. 21. 2020. Pós-pandemia. Isso aí, 2021. Foi março de 2021. Fez 4 anos agora. Caramba. E aí eu disse, cara, eu comecei como dava, eu queria sair. E aí eu lembro até hoje meu primeiro storytelling, porque eu tava ganhando fora do Instagram. Eu dizia, gente, eu ganhei R$1.000 em 15 dias. Vocês têm noção que é? Eu falar. Hoje eu não falo com tanta orgulho. É verdade. Porque hoje, para mim, 10 mil já é normal. 15 mil já é normal. Sim. Às vezes a gente tem que voltar às raízes, né? Verdade. Porque às vezes a gente esquece de onde Deus gente nos se tirou, se acostuma, porque eu falava R$1.000 como se fosse R$100.000. Sim. E assim, Sim, pra quem antes não trabalhava o mês inteiro para ganhar 1.000. E às Internet. vezes tu veio de uma situação que nem os 1.000 tu tava ganhando. Tava numa Sim, escassez tão velho. profunda disso, Claro, né? claro. E ainda com um nenê pequeno, então assim, tava numa escassez e tu fazer em 15 dias 15 mil e honestamente, e daí ela botou a cara a tapa. Caramba. Deixa eu fazer um parênteses aqui para quem está nos assistindo, porque assim, muita gente que está nos acompanhando, que são empresários, talvez não conhecem o marketing de afiliados, como é isso que a gente está falando, né? Então, basicamente, assim, existem vários conceitos, mas o marketing de afiliados, de forma bem resumida e simples, tu vai te afiliar a um produto, então tem essas plataformas como Eduz, Monetize, a Hotmart. Hotmart hoje eu acho que ainda é a mais conhecida de todas, é onde mais Esses tem são mais produtores, focados né? em digitais, né? Isso. Agora mas aí tem os físicos, tem né? os físicos também. E aí Shopify, enfim, tem Os físicos? Os físicos, Bripe, Monetize, Logs. A Bripe tem muita gente Bripe, vendendo e faturando, né? E assim, o que consiste, quem é produtor, quem tem um produto, seja um infoproduto como um e-book ou um curso digital, né? Ou um produto físico, então, vai cadastrar os seus produtos nessas plataformas. A gente, como afiliado, ou alguém quiser vender esses produtos, vai se cadastrar na plataforma também, vai pegar esse curso com um link próprio, exclusivo para essa pessoa e vai fazer a venda disso. E aí pode ser, como a gente falou, nos stories, em grupo de WhatsApp, para rede de amigos, pode ser fazer live, enfim, pode usar o tráfego pago para fazer isso também, mas são várias formas de tu conseguir monetizar e vender esse produto. Quando tu fizer uma venda, tu vai ganhar um percentual dessa venda. Então, um produto de R$100, tu vai ganhar R$15, R$20, R$30, dependendo como for. Às vezes R$50, né? Como for o processo de comissão ali. Só que na venda no marketing de afiliados, o que acontece? Muitas vezes o produtor vai fazer os criativos, vai liberar um pack de criativos lá, de vídeos e imagens, e tu vai trabalhar com a estrutura dele, né? Às vezes tu pode ter a tua estrutura própria, ter o teu Instagram e tudo mais. Só que tu fica atrelado, o afiliado, ele meio que não aparece, né? O tradicional, digamos assim. Ele vai estar nos bastidores fazendo a venda desses produtos e ganhando uma comissão. Aí os afiliados que são, digamos, os mais profissionais do mercado, aí sim, aí eles vão ser o rosto da marca, muitas vezes, ou eles por exemplo, vão fazer vender um produto de emagrecimento ou de mentalidade. E ele vai produzir os próprios vídeos de conteúdo e vai jogar o link, né? E assim, esse mercado é infinitamente maior do que isso, porque tem, por exemplo, que a gente vai fazer review de cafeteira no YouTube e vai botar o link da Amazon e vai ganhar a comissão da venda da cafeteira na Amazon. Hoje, né? uma das plataformas, um dos sites que está muito em alta hoje para produto físico, que é bem fácil para eles entender, Douglas, é a Shopee. Shopee, hoje boa. está sendo assim, ó, ela Perfeito. cresceu muito nos últimos anos de uma forma muito grande. Aqui nem a Carmela fala, esses Instagram de achadinho, é para bonito nada. Bonito. A tudo pessoa linkzinho vai de lá, afiliado. As donas de casa, né, adoram. E a gente consome bastante, tem que dar uma cuidadinha, Exato, né? exato. E elas não aparecem. Tem perfis que ela sim, que ela aparece, tem outras que fazem. não, né? E nisso, né, Douglas, tem estratégias também. Sim, O pessoal acha que é exato. só ali. É só jogar, Não. Não, afiliada. Ah, tá, Sara, agora eu recebo muito alguns haterzinhos, alguns fãs, alguns amigos. Eu me cadastrei na Eduz e não ganho nada. Eu digo, mas não vai ganhar nada, minha amada. Não se ganha nada. Se cadastrar Boa. e pegar o link, isso meu gurizinho de 7 anos faz. Exato. O que vai fazer você vender de verdade, isso para qualquer negócio, pode ser qualquer afiliado ou empreendedor, lojista, é você usar de estratégias orgânicas, tráfego pago, um comercial de venda. Então, é toda uma estrutura por trás que a gente pode falar, né, Douglas, no decorrer aqui. Então, o afiliado é só para quem não tem um produto próprio e quer começar, que nem eu comecei como afiliada. Deu 2 meses, eu já criei meu infoproduto, eu me chamava de mentora. Eu estava profetizando na minha vida, Olha, Douglas. aí em 2 meses. 2 meses eu vendi até hoje, gente. Meu Deus, eu sou muito doida, cara. Caramba. Eu acho que o empreendedor ele tem que ser doido, senão ele não tem. sobrevive. É verdade.
eu tinha, sei lá, eu comecei com 400 seguidores, que era dele, né? Eu acho que lá, 2 meses eu tava com uns 2.000 seguidores. E aí muita gente começou a me pedir dica. Cara, como que tu fez R$2.000 em 20 dias? Como tu fez no primeiro mês? Eu fiz 3.000, né? Em 30 dias. Eu disse, eu vou abrir uma mentoria. Gente, que mentoria, cara. E eu tava recém... E assim, eu lembro até hoje, Douglas, como eu tinha vindo de uma escassez muito grande, tava muito apertada as coisas para mim. E eu lembro que naquela semana a coisa tava muito apertada mesmo. E eu disse, cara, as pessoas estão querendo buscar meu conhecimento, eu vou dar para elas. Aí eu vendi uma mentoria em grupo. Tem que dar risada pra não chorar. Eu cobrei R$50. Meu Deus. Pelo Mercado Pago. Olha aí. Eu vendi 10 num dia. Caramba. R$10 num dia deu R$500. Eu lembro até hoje, gente, cara, eu não sei, pode ser que o teu público não vai se identificar com isso, ou vai, enfim, ou quem sabe já passou muito tempo. Cara, eu fui no mercado e arrumei o Corsinho. Boa. O Corsinho, não sei o que tava lá, meio trancado lá, guria. Eu acho que deu R$200 e R$300 foi no mercado. Caramba. E então, assim, empreender é um ato de coragem. Empreender não é para todo mundo. Empreender é para quem está inconformado. Empreender não é para gente ter frouxa. Sim. Ah, Sara, empreender é para todo mundo? Não é, Douglas. Não me vem com esse papinho coach que empreender é para todo mundo e é bonito. Não, empreender dá vontade de chorar e chutar o balde uma vez na semana. Todo dia. Vamos botar uma vez para não ficar tão feio. Se tu não pensa em chutar o balde uma vez por semana... Não sei. Tá empreendendo errado. Tá empreendendo errado ou tá muito acomodado. Sim, porque acontece, verdade, chega um nível... Ah, Sara, mas eu ganho, sei lá, 100 mil por mês. Tá bom. Tá confortável, tá gostoso. Não, tem que se desafiar. É verdade. Tem que dar aquele friozinho na barriga para ir pros 200. Boa. Entendeu? É que assim, inclusive, isso é legal. Hoje de manhã eu gravei outro episódio que vai estar disponível para quem tá nos assistindo já. Com um apóstolo lá da nossa igreja, o apóstolo Wagner. Que legal. E a gente estava falando sobre empreendedorismo à luz da Bíblia, né? Tipo, princípios bíblicos que nos falam sobre empreendedorismo. Vai tá muito legal. Foi um grande episódio, assim. E a gente entrou nesse tema justamente porque, assim, empreender é um ato de coragem, exige resiliência e exige também um propósito a mais. Porque, assim, às vezes quando tu entra... A gente até falou da necessidade, né? Muitas vezes a gente entra e começa a empreender por conta de uma necessidade. Eu também comecei a empreender por causa de uma necessidade. Minha esposa grávida, só tinha minha renda em casa. Eu falei, cara, se eu não sair agora e começar a empreender, depois eu não saio mais. Tinha um salário confortável. E aí eu fui por necessidade, para, enfim, dar um futuro melhor para o meu pequeno, né? Hoje eu tenho mais uma pequena, e para minha família como um todo. Então, o empreendedorismo, muitas vezes, ele vai surgir ou por necessidade, ou tem pessoas que vão herdar, vão fazer sucessão de empresas e tudo mais. Mas qual que é a grande sacada por trás? Se tu não tiver uma resiliência, se tu não tiver um propósito maior, se tu não tiver afinco e entender que precisas trabalhar muito por aquilo, às vezes tu vai fazer R$1.000 uma vez, mas assim, depois vai parar. Né? E assim, o empreendedor, ele é alguém que ele vai buscar novas soluções. Né? Porque uma coisa é tu vender um serviço. Pô, sei lá, eu sou encanador. Exemplo, sou encanador, as pessoas me procuram para trocar o encanamento. Tem muita gente que trabalha com venda de serviço que não é empreendedor. Porque ele só vai solucionar o problema, ganhar o dinheirinho dele para pagar o boleto do mês e deu. O empreendedor é aquela pessoa que vai ver isso e vai dizer, cara, eu posso trabalhar mais horas, eu posso ensinar alguém e botar alguém para trabalhar junto comigo nesse negócio. Mas depois eu posso ter uma equipe né, que faz serviço de encanamento. Mas peraí, o meu cliente que quer arrumar um encanamento, ele também tem problema com a parte elétrica, então eu posso contratar eletricista. Isso é empreender. Empreender é criar múltiplas soluções e sair daquele estado de conformismo. Então eu acho que isso é um insight legal, que a gente falou muito no último episódio, e está linkado com isso que você está falando também. Porque empreender é essa coragem. Pô, assim... Tu ainda não era, digamos, uma mentora de sucesso, mas tu já tinha achado um caminho. Então, por que não vender esse caminho para quem ainda não Na verdade, conhecia, né? O empreender é o quê? Para qualquer ramo. É tu saber, vamos falar de prestação de serviço, é tu saber mais que alguém. Eu preciso saber, mas eu sabia fazer 3.000 no mês e tinha pessoas que não tinham feito a primeira venda. Empreender com produto físico é tu ter um produto que resolve a dor ou um desejo de alguém. Boa. Empreender é isso. Então, a gente usa muito às vezes a comparação, e a comparação às vezes nos paralisa, né, Douglas? Mas a fulana tá fazendo 100 mil no mês, a fulana tá fazendo 200 mil. Tá, mas e daí? Tem gente que tá sonhando com os 3, com 4, com 5, com 10, e foi isso que eu me agarrei, sabe? Legal. Douglas, e tipo assim, eu tô 4 anos no digital. Eu já me reinventei várias vezes. Várias vezes, vários infoprodutos. Eu acho que eu tenho mais de 15 infoprodutos criados, inúmeras mentorias, enfim.
Várias vezes o meu conteúdo ele se reformulou. Agora eu estou entrando, né, orando e pedindo direção para Deus, porque assim, ó, Douglas, tanto eu quanto a Carmela, o nosso negócio ele é baseado como Deus ser o nosso sócio, porque como nós falamos, empreender é difícil, não é fácil, dá vontade. Eu lembro que no segundo mês eu tinha vontade de desistir. Tipo assim, desistir mesmo, mesmo. Eu disse, não é, porque daí caiu mesmo. Eu fiz 3 mil, eu queria fazer já 6, daí fui para 2. Eu disse, isso não vai dar bom. Aí eu queria desistir, mas tipo, desistir mesmo. Aí eu orei e pedi direção e disse, não. Aí começou a entrar, Douglas, um propósito. Eu tinha medo, quando a gente fala de mentoria sobre as alunas, eu tinha medo do que elas iriam pensar e eu iria abandonar elas que estavam iniciando e eu sabia um pouquinho a mais. Entendi. E aconteceu isso, eu tô 4 anos, quase 2 anos no digital, aí entramos na questão de tráfego, não sei se dá para nós falar já ou não. Eu fazia só tráfego orgânico, né? Sim, eu fui dos 400 aos 400 seguidores, aos 18 mil seguidores no orgânico. Caramba. Só produzindo conteúdo de forma simples, meia feinha, né? Também. Aí só de forma simples. E aí meu negócio começou a estagnar, porque né, o orgânico de 4 anos atrás era uma coisa, de mais tempo ainda, 6, 8 anos era atrás. E aí, de uns 2 anos mais ou menos para trás, ele começou a mudar. Começou, como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, começou a ter muito produtores de conteúdo. Sim. Então, tu tem que se fazer muito diferenciado para tu se destacar. Eu sigo muito esses rapazes aí do Instagram que eles falam muito sobre gancho, né? Não sei se tu conhece o Onei, o Rafa Brito. Então, eles estão muito em alta, né? Então. E eu sou uma pessoa, tanto eu quanto a Carmela, mega reservada. Eu não vou dar muita pirueta num vídeo. Sim. A minha essência ela é um pouco diferente. Então, eu comecei a ver que o tráfego pago seria um aliado para mim. Claro. Só que quando eu estava com 2 anos no digital, eu estava faturando em torno de 10, 12, 15 mil no mês, que já era um valor muito... Aí já com o teu produto. Com o meu produto. E com a mentoria. Isso. Depois de 1 ano e pouquinho, 1 ano, eu larguei de vender produtos de renda extra de outras pessoas. Tá, aí criei o meu próprio curso. Legal. Tá? Hoje eu vendo produto de afiliado, alguma coisinha da Shopee, alguma coisinha da Bripe, mas meu foco não é mais eu, Sara, vender. Tá. Porque eu não tenho mais tempo. Hoje eu sou mentora. O teu foco é na mentoria. Isto, tá? E hoje a gente ensina também empreendedoras. Que nem a Carmela falou ali, alguma cliente precisa de estrutura de comercial, estrutura de perfil, eu também presto essa mentoria. Não é o foco do meu Instagram, mas eu presto também. Mas faz também. E aí, quando eu tava lá 2 anos no digital, o meu orgânico já não estava performando mais, aí vinha aquele desânimo. Então, empreender vai ter momentos picos e altos e baixos. E eu, mais uma vez, pensei em desistir. Mas, tipo assim, quando eu digo pensar em desistir, é pensar em desistir. Não é aquela crise existencial que acontece uma vez na semana do bus, não. Sim. E aí, meu faturamento foi de 15 para 2 mil reais. Caramba. E aí foi o quê? Eu achava que o problema estava em mim, eu achava que eu era ruim, mas era Deus me impulsionando para quê? Para me dar mais um passo de coragem, que era o tráfego pago. Olha aí. Tá? Aí eu comecei... Meu caixa estava super baixo, na verdade quase nada, porque o meu orgânico era muito devagarinho ali, ia, mas não era aquela coisa exponencial. E aí eu peguei e comecei a investir em tráfego pago pelo Turbinar, que até hoje eu faço de uma forma bem simples, que os gestores me puxam a orelha. E aí eu comecei, no primeiro mês eu botei 2 mil e começou a voltar. Caramba, 2 mil no botão impulsionar. Não, eu já botei 12 no botão impulsionar. Meu Deus do céu. Ai, meu coração. Mas quando eu botei 12, voltou 45. Caramba. Não sei se é bom a média, né? Um ROI de 4? E aí saiu também, o perfil tinha 18 mil, isso. Hoje tá com... Sim, daí cresceu. Porque às vezes as pessoas, né, Douglas, querem esse crescimento também, mas chega uma hora que esse crescimento vai ter um preço, que daí tu vai ter que partir para um tráfego pago, né? Que foi o que a Sara fez. Isso. Tá com 90 e poucos mil, né? Seguidores, né? Aí de 18 mil foi para 90 em 2 anos, né? 2 anos. Caramba, sensacional. 2 anos. E aí eu vou. Aí tipo assim, o que eu penso, né, Douglas? Quando Deus quer levar nós para outro nível, ele vai nos colocar à prova, né? Sempre. E toda vez que ele me leva para outro nível, ele me coloca à prova. Acho que todo mundo já passou por isso. Então ele me colocou à prova lá. E aí, por que eu não desisti? Porque eu não queria voltar para a ZLT. Claro. Vamos romantizar. Só que eu pensava nas minhas alunas.
E aí eu já tinha uma comunidade de 2, 3 mil alunas. Caramba. E aí tinha algumas muito usadas por Deus, inclusive eu cito o nome delas aqui, que é a Jéssica, que é a Kátia, vou mudar elas olhar esse podcast. Isso. E elas vinham com uma mensagem: amiga, eu tô vendo que não tá muito bem hoje, porque elas me conheciam, né? Entendi. E eu sou muito ativa nos meus stories. E aí a Kátia sempre, a Jéssica, a Kátia, a Sueli, com palavra de ânimo. Ai, você é minha inspiração, você é meu orgulho. Então eu tinha, e nós como mentores, a gente tem meio que uma obrigação. Nós precisamos crescer para elas crescer. Entendi. E eu disse, cara, como é que eu vou desistir e deixar assim, um monte de mulher desistir? Porque, às vezes, Douglas, tem pessoas... No caso ali, eu tinha uma meia dúzia que falava, mas tem pessoas que às vezes não falam, mas elas estão te observando. Com certeza. E A grande maioria, né? E eu tô falando do bem, não tô nem falando da parte do mal. Sim. E elas estão te observando, e se tu desistir, tem um monte de gente que Vai desistir desiste. também, E eu com pensava certeza. muito nisso. Com certeza. E aí foi que eu comecei a botar ali o dinheirinho, comecei aumentando. E aí começou a crescer meu perfil de novo. E aí eu comecei a ver o poder do tráfego pago, mas lembrando, né? O tráfego pago bem amadora, não sou gestora, né? Inclusive eu estou começando a estudar um pouco mais sobre essa questão de tráfego, sobre Face Ads. Mas até então só o turbinar, não me mate, por favor. Não, tudo certo. Depois nós Tá. vamos fazer uma consultoria aqui só de tráfego pago. Né? Porque acontece, hoje, a minha análise estratégica, por que eu vejo que o meu tráfego pago só pelo turbinar dá muito certo? Porque todos os outros pilares que eu considero essencial, ele está muito Tá alinhado. redondinho, sim, com Stories certeza. todo dia com storytelling, destaques atualizado com conteúdo estratégico. Dentro do meu feed tem os 3 funis de venda, Entendi. que é o topo, meio, fundo de funil. É live, é conexão. Por mais que assim, eu não uso muito o formato blogueirinha. Sou bem discreta. Sim. Mas tem conexão, gera história. Eu conto muito a minha história no meu Instagram. Então aproxima isso para qualquer produto. Sabe? O porquê dessa xícara, qual que é a história dela? Legal. Sabe? Isso gera proximidade. Então as pessoas botam lá o dinheiro até no. É pelo Face Ads é melhor, tá? Legal. Mas daí não fazem o resto. Tá, Sara, mas e aí? E quando chega no WhatsApp? Aí que tá. Vamos Tem guardar, um comercial. vamos guardar esse Tá. gancho aí, porque esse gancho vai dar muitas conteúdos pra gente falar ainda. Sobre preparar o perfil pra receber essa eu ia galera. Porque falar não isso. adianta... E é o que a Carmela prepara dos clientes Isso, não dela. adianta chegar um monte de gente que não tá com o perfil preparado. Antes disso, então, Carmela, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os profissionais. Assim. A gente tem uma onda, né? Principalmente pós-pandemia, essa onda de profissionais, digamos, tradicionais, assim, médicos, dentistas, esteticistas, de tudo que é área, assim, mas a área da saúde vem muito em peso para o digital, né? Como buscando uma solução para chegar em mais pessoas, gerar conteúdo e tudo mais. Por que tu acredita que tem essa migração, que vem tantos profissionais hoje para o digital? E também, já emendando a segunda pergunta, quais são os desafios que eles enfrentam? Porque uma coisa é tu atender na tua clínica, o teu paciente, um por um. Outra coisa é fazer uma live para 100, 200, 1.000, 2.000 pessoas, né? Então, quando vem para o digital, gera muitos desafios novos que esse profissional ainda não está acostumado. Então, que tu falasse um pouquinho sobre esse ponto aí. Mudou muito, né, Douglas? Eu sempre falo para eles, por que a gente gostava de assistir novela, né? Hoje a gente não assiste mais, né? Eu não consigo assistir, mas assim, a gente gosta de histórias, a gente gosta de acompanhar aquilo ali. E aquela pessoa, quando a gente vê, eu faço essa analogia porque é fácil de ver, né? A gente parecia que conhecia o ator, né? Eu digo para os médicos, eu falei, não parece. Então, o teu paciente já vai chegar mais preparado. Ele vai dizer, mas eu conheço esse médico, já vi o rosto dele, né? Então, assim, antigamente, não muito antigamente, nós tínhamos o privilégio de não estarmos nas redes sociais e os médicos também, né? Eles tinham o privilégio. Hoje, se eu quero consultar com alguém de São Paulo, eu vou lá porque ele é o melhor médico e ele parece na rede social que ele é o melhor médico. É verdade. E se eu tenho condições, eu vou lá. Aí, por que eu não vou fazer na minha cidade o meu Instagram, o meu marketing bem feito? Tem médicos que não estão no Google. Um médico, a primeira coisa a pessoa vai pesquisar no Google, né? Endocrinologista estrela. Com certeza. Né? Sei lá, nutricionista estrela. Será que vão achar você no Google? E depois que ele te achar no Google, ele vai pesquisar no Instagram. Eu sempre digo, o que ele vai encontrar lá? Aí tem médicos que ainda tá o perfil fechado. Então exclui, né? Eu falo pra ele, nem existe, nem polui ele o Instagram. Então, assim, não existe mais essa possibilidade. Porque se eu pesquisar 2 médicos da mesma área e um tem o Instagram e o outro não, com quem será que eu vou ficar? O conteúdo é todo bagunçado e o outro, o perfil é estruturado. Com quem será que eu vou ir? Que vai ter um pouquinho já falando sobre alguma doença que ele trata, que ele cura. Vai me mostrar como é o atendimento dele. E às vezes, um parêntese só, o profissional que não tem, ele pode até ser melhor
ter mais experiência, estar mais anos no mercado, ter tratado mais pessoas, ter, de repente, mais qualidade no atendimento que ele vai prestar. Sim. Mas se ele não parece, ele vai perder Não lugar. basta ser bom, né? Tem que parecer. Vai perder lugar para aquele que tem uma comunicação melhor, né? Vai perder. E assim, ó, hoje, Douglas, é muito mente fechada quem não se abriu pro digital. E tu vai ficar para trás. E eu acho que os médicos veem eu já encontrei profissionais frustrados, justamente por isso. Eu sou um bom médico, eu fiz tantos cursos, né, tô sempre em movimento. E como é que era? Aí eu digo, mas tu olhou lá do outro pessoal, como é que tá? Como é que é da clínica? Sim. Como é que é? E depois também, né, Douglas? Daí a gente também entra no tráfego pago, enfim. A mídia traz, né, o marketing traz, e quando chega lá na clínica, como que é atendido? Por que a Sara concretiza bastante venda? Porque o atendimento comercial dela no WhatsApp, e para deixar bem claro aqui que o WhatsApp é a nossa maior rede social que a gente tem no Brasil. Verdade. Então a gente tem que levar esse lead, né? Como né, gestor de tráfego, tu vai entender, as empresas querem leads. Tá, mas quando chega esse lead, como é que ele é atendido? E quando chega esse lead no presencial, como é que é atendido? Então a gente reclama do atendimento presencial, mas o virtual está muito ruim. Tá. O WhatsApp, a gente não tem tempo. E esses dias eu falei para alguém que me disse assim, eu demoro 3 dias para responder o WhatsApp. Eu disse, ai, que legal. Não está precisando de dinheiro, não está precisando de venda. Tu imagina alguém entrar dentro aqui do teu consultório, que era a parte de consultório, e ficar 3 dias em pé esperando ser atendido. Tu acha legal? Nunca, jamais. Eu falei, mas é isso que você está fazendo quando tu não atende um cliente ou um paciente pelo WhatsApp? Ah, mas as pessoas não querem ser atendidas por robô. É que tem essas automações que nos ajudam, mas elas não querem um atendimento robotizado. Exato. Ou burocrático. Às vezes tu quer uma informação, tu tem que responder um questionário tão grande que a pessoa desiste. Concordo. Então, tá mudando. Né? Então, se você não está lá, você não existe. E os médicos até, inclusive, né, Douglas, eles estão investindo também, eles estão sendo infoprodutores. Eles estão, sabe, gravando videoaulas, eles estão ensinando outros médicos a fazer o que eles fazem, porque uma hora eles vão ter que se aposentar. Mas o conhecimento deles vai ficar intacto, né? Então, assim, tem como monetizar, como a Sara disse, encapsular esse conhecimento e vender, né? Então, assim, a gente estrutura esses perfis no Instagram. Depois tem toda a parte de tráfego pago, as secretárias, que muitas vezes a gente tem que fazer uma estruturação. Às vezes me contratam e eu digo, mas olha, eu acho que é mais, não é só o panfletinho. Eu falo bem assim. Ele é lindo, ele é maravilhoso, feliz dia do papagaio, do periquito, porque é só isso, né? Feliz dia disso aqui, mas tem que ter intenção, né? Se a gente não fizer com intenção, não vai gerar resultado, né? Então, assim, a maioria dos meus clientes hoje me procuram. Às vezes não é nem para potencializar tanto esse atendimento, mas essas vendas, né? Mas se alguém chegar no Instagram, tá bem estruturado. Porque eles me dizem assim, eu não quero passar vergonha. Porque eles já conseguem ver que é uma vergonha não ter um perfil estruturado. Mas ainda tem pessoas muito resistentes, eu vou te dizer. Porque esse negócio de vender parece feio, né, Douglas? Sim. É uma coisa que sempre existiu venda, né? Só que, é feio vender, não pode vender. Não. A gente tem que vender, é assim que funciona a roda, né? É assim que a gente vai empregar mais, é assim que o empresário, a empresa vai se sustentar, independente da área que ela é, né? Show. E nessa parte daí dos desafios, assim, desses profissionais que vêm, né? Daqueles que já entenderam a importância de se posicionar, de gerar conteúdo e tudo mais, muitas vezes eles acabam simplesmente contratando uma social media, a famosa menina do marketing, e acham que ela vai resolver tudo, vai fazer tudo, o menino do marketing, enfim, vai resolver todos os problemas. Mas a gente sabe que a geração de conteúdo, estar presente nas redes sociais, principalmente para profissionais assim, autônomos, onde eles são o rosto do negócio, né? É fundamental. Então, assim, não tem como terceirizar esse processo. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses desafios, né? E sobre a importância de entender que, estar no digital é diferente de chegar no consultório todo dia e deixar a secretária cuidar de tudo, né? Isso. Eu acho que o maior desafio para todos eles e para todos nós é aparecer falando. Tá. É a maior dificuldade. E às vezes, assim, né, Douglas, a gente não fala. Assim, parece que bota a gravar, já muda a postura, o olho não pisca. A gente não fala igual o William Bonner, eu falo, né? Boa noite. Fala normal, doutor. E assim, sem muito a linguagem médica técnica. Porque que acontece? Boa. Quando a gente digamos, eu social media, daqui a pouco eu vou produzir conteúdo pensando, mas o que a outra social media vai falar de mim? O médico, às vezes, será que eu estou falando certo? Falam numa linguagem simples, rápida e objetiva. Que o teu paciente vai se identificar e vai dizer, peraí, eu tenho esse problema. Então, eu tento fazer de forma leve para o meu cliente e eu falo para eles que dúvidas vêm no consultório. E a gente já vai solucionando esse problema já nesse vídeo. Boa. Então, eu tento fazer de forma leve também,
a gente grava muito conteúdo em centro cirúrgico. Então, a gente grava também no consultório, mas de forma muito leve, né? Então, assim, eles me conhecem primeiro, eu não chego lá gravando, a gente tenta fazer de forma mais tranquila, mas eles têm que aparecer. Esse é o maior desafio, eles aparecerem. E eu sempre digo, o senhor não é bom? Né? Ou a senhora, não é? Não, sou o melhor. Eu falei, então, vamos gravar e tu vai solucionar a dor das pessoas. Boa. E vamos gravar. E aos poucos eles vão gravando, assim. É difícil algum que não quer gravar, assim, né? Por mais que tenha uma vida corrida, por isso que eu entro dentro do centro cirúrgico. Entendi. Tá lavando as mãos. Vai no dia a dia dele. Vamos conversar. A Carmela tem 10 minutinhos. Vamos lá para uma salinha e vamos gravar. Outra coisa que tu sempre fala para os profissionais em geral, né, Carmela? Ela vai lá, produz o vídeo, produz o conteúdo e o stories todo dia. É stories todo né? dia e daí? Aí chegando o tráfego pago, né? Uns clientes que me dizem assim, Carmela, vou investir em tráfego pago. Tá, mas sim. E quem vai receber essa galera que vai chegar lá na porta da tua loja, né? Exatamente. Então, assim, e às vezes colocam a culpa também, eu gastei horrores em tráfego pago e não funciona. Mas será que tu fez a tua parte? Então, eu faço a minha e no começo, Douglas, eu me preocupava muito, porque eu sabia que o cliente não fazia a dele. Sim. A parte dele eu dizia, mas eu ficava frustrada, né? Muitas vezes, porque eu pensava, poxa, podia dar tanto resultado, mas o cliente não está fazendo o mínimo, que é fazer um stories, né? Hoje, até que diminuiu um pouco essa produção em massa de stories, mas quando a gente começou ali pandemia, era loucura. Era muito stories por dia, né? Então, assim, a gente tem aproximação, tem médicos, assim, que mostram a transformação de antes e depois. Hoje a gente consegue, né? No marketing médico, antes não podia, né? Pelo conselho. Mesmo assim, alguns mostravam, eu não gostava, né? Então, hoje a gente já tem um pouquinho mais de liberdade. Sempre com ética, né? Eu já sou conhecida por demitir clientes e por não aceitar alguns tipos de clientes. Porque eu tenho que concordar também com aquilo que o meu cliente faz, porque eu estou trabalhando para ele e eu trabalho em parceria com ele também. Então, assim... Não esqueça do jogrão. Do jogrão. Que às vezes vem cliente para mim, Carmela, tive uma ideia de vídeo. E daí, assim, todo mundo falar junto, assim... Jogrão. Eu disse, não, aqui não é jogral, gente. Não, vamos fazer assim. Então, assim, eu sou bem posicionada, sabe, Douglas? Entendi. Vem o cliente com uma ideia, eu não sou aquela que digo, Não, eu digo, não vamos fazer. Isso aqui não vai ficar legal. Eu tento fazer de um conteúdo... E antes, no meu Instagram, tinha, assim, conteúdo sem neura, conteúdo leve. Para assim, porque tem que ser. Né? Porque tem muito esse negócio de brand, né? Eu vou botar uma capa e dizer que eu sou? Não, tu tem que ser a tua melhor versão, né? Profissional que tu é, mas autêntico. O conteúdo desse ano é isso aí, autenticidade. É isso que as pessoas querem ver, independente da área que tu trabalha, né? Médico, enfim, qualquer área. Boa. Tá, agora eu queria perguntar para vocês sobre essa diferença ou dos melhores caminhos desses profissionais que estão vindo, né? Então, pegando assim, Carmela, que vai atender mais profissionais hoje da área médica, da área de saúde no geral, né? E a Sara também de empreendedoras, que daí tu vai pegar empreendedoras e pessoas que querem vender no digital de variados nichos, né? Que vierem de onde for. Quando elas vêm para o digital, eu sei que vai ter diferença aí em cada tipo de persona, né? Qual o caminho que vocês recomendam primeiro? Por exemplo, um profissional médico, imagino eu, a primeira coisa, vai gerar conteúdo para pacientes. Gerou conteúdo para pacientes, tem perfil, tem conteúdo para fazer um info, aí talvez tu faça um info para outros médicos, daí também muda a comunicação, né? Então, assim, tem variações diferentes. Agora, o profissional que de repente não tem uma especialidade, vai se afiliar, ou, né, enfim, como que vocês orientam, assim, essa pessoa que está vindo para o digital e que quer vir para o digital, de repente profissional seja da área que for, como que vocês fazem essa análise e aí essa orientação para ele de qual o melhor formato, né? Seja uma mentoria, um infoproduto próprio, ou marketing de afiliados, ou enfim, como que vocês fazem essa orientação daí? Douglas, nessa parte, posso falar? Nessa parte eu sempre uso a parte desse comercial. Tá. Quando a pessoa vem até mim, o que a grande maioria pensa? Vou lá tacar uma mentoria nela, eu vou tacar um curso online, eu vou pegar e vou querer fazer uma prestação de serviço. E eu, como vendedora, porque eu sou vendedora nata, eu escuto a pessoa. Tá. Eu disse, o que você quer? Eu tô perdida. Aí ela fala assim, eu tô perdida. Tá, mas o que pulsa o teu coração? Qual que é o teu propósito? Porque elas chegam muito até mim, muito. Tava conversando hoje com a Carmela sobre isso. Eu quero ganhar dinheiro no digital, quero fazer renda extra, o afiliado, porque daí é só copiar e colar e jogar anúncio. Aí eu desculpa a expressão da palavra, vocês podem falar merda, né? Eu digo, mas quem que fala essas merdas pra você, gente? Eu digo, mas quem que fala essas bobagens pra vocês? Que o afiliado vai ser mais fácil.
Isso não existe. Então, o que eu faço, e a Carmela também faz essa sondagem, o que eles estão buscando? Entendi. Aí, quando na conversa, mas é que eu sou design de unha, mas eu quero afiliado. Tá, mas tu odeia fazer unha? Eu pergunto pra ela, tu não gosta mais de fazer unha? É que eu gosto, mas é que não dá dinheiro. Tá, mas vamos arrumar isso aí? Vamos estruturar o teu perfil tá feio, teu perfil tá desalinhado. Será que tu não pode fazer uma renda a mais criando um infoproduto? E às vezes não tem tempo mais de atender. A minha agenda está lotada, né? Mas só quer ganhar dinheiro faço mais? unha, né? Design de unha. Mas minha agenda as pessoas te pedem para tu ensinar. Me pedem. Mas então, por que não ensinar? Por que tu não ensinar o que tu faz, né? Então, mas aí tem medo da conconcorrência, às vezes, na cidade. Sim, vai vou dar o meu segredo. Gente, pelo amor de Deus. Aí a gente Foi, trabalha, né? a gente Sim, trabalha sim, o quê? Um dos mandamentos da prosperidade, eu não sou especialista nisso, é o transbordo. Quanto mais tu transborda, quanto mais tu ensina, uma cobra para ensinar. Não é transbordo de graça, porque ninguém é palhaço, né? É cobrar para ensinar. Então, assim, Douglas, o que a gente faz? A gente analisa muito a pessoa. Tá. Eu sou uma pessoa em que eu não mando script que copia e cola, eu não enfio ali PDF dizendo da minha mentoria. Eu analiso o que a pessoa quer, eu entendo ela, eu converso com ela, tá? E depois a gente direciona. Uma consultoria eu vou conseguir te guiar para tu criar esse teu infoproduto. Aí quando a gente fala da design de unha lá, que legal, eu acho que realmente é isso que eu preciso. Quer fazer? Quer mudar? Quero. Aí aqui eu tenho uma consultoria individual. Não, Sara, não quero abandonar a unha. Quero uma outra renda. Quando a gente fala isso para mim, olha, o afiliado vai ser bom para ti. É uma renda que vai começar do zero. Sara, faço unha meio turno, não quero fazer outra renda. Tá, o afiliado pode ser para ti. Mas eu sempre deixo esse entre parênteses, sabe, Douglas, que ela pode melhorar o que ela faz. Claro. A não ser que ela queira abandonar de vez e nunca mais fazer. Então, eu sempre pesquiso. Hoje, o meu público está meio que dividido entre afiliada e empreendedora. Eu, na verdade, eu queria escolher um só, mas eu ainda não consigo, sabe? Porque eu gosto dos dois. Eu gosto de ensinar empreendedoras. E o afiliado, ele é um empreendedor. Com certeza, né? com certeza. Então, a gente sempre tenta direcionar dessa melhor forma, entendendo a dor deles, Douglas. Tá. Para direcionar para o que eles precisam. Não é, tu tem que criar um infoproduto agora. Tá? É o momento de tu criar um infoproduto agora? Será que não dá para a gente melhorar para tu vender mais o serviço que tu já tem? E depois tu cria um infoproduto? Porque não adianta atropelar antes, né, o processo. Legal. Assim, o que a gente vê aqui também, e provavelmente vocês também ouvem muito lá, né? Que é essa parte do dinheiro fácil. Em outras palavras, é o dinheiro fácil, né? A ilusão de que, vou começar a fazer tráfego, um exemplo, começar a fazer tráfego e vai estourar meus pedidos, sabe? Às vezes é uma loja daqui, Estrela, não tem nem como entregar em Santa Cruz, precisar, cara, como é que tu quer rodar tráfego o Rio Grande do Sul inteiro? Começar, né? Sim. Então, assim, eu acho que é muito mais de entender, da pessoa entender a sua realidade, a sua capacidade de distribuição, enfim, de solução, e pensar em soluções que façam sentido para o seu momento de negócio, né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui também. Porque às vezes assim, a pessoa pode vender, talvez ela não vai vender mais, mas ela vai vender melhor, vai vender um pouco mais caro, vai atingir um público melhor, né? Para conseguir cobrar mais. Então eu acho que isso é bem, bem legal. Mas assim, falando um pouquinho dessa parte de ilusão, né? E de dinheiro fácil, da pessoa achar que, sei lá, vamos pegar um médico como exemplo, que a gente está falando da saúde, né? O cara, de repente, a pessoa já é um doutor, já tem solução ali, já tem paciente e tudo mais. Eu vou lançar um info, porque com o info eu vou fazer meu 6 em 7 e vou estourar. Pode acontecer, mas assim, não vai ser a grande maioria do mercado que vai acontecer isso. Eu acho que eu entendo que a Carmela escolheu a área médica. O médico, a área médica, eu acho que eles já não pensam muito dessa forma. Carmela, pode me corrigir. Porque tem um ticket maior. Isso, eu não vejo, eu acho, pelo que a Carmela que faz mais essa parte, né? Eu não vejo que eles estão buscando essa parte fácil. Então, o dinheiro fácil hoje, ele vem de um público que não entendeu que tem que trabalhar para se dedicar. É um público de renda baixa, sendo bem sincero, não que quem ganha mais não pode ser que não pense em ganhar dinheiro fácil, porque assim, quem ganha mais, da forma honesta, né? Porque tem gente que ganha muito jogando tigre, né? Sim, é verdade. Você procura contadora, procura bancária, querendo fazer essa renda extra como afiliada. E a Sara, mas espera aí, vamos analisar. Daí a Sara faz toda essa análise e a pessoa, tô querendo fazer um caminho que realmente não é. Por isso, né, Douglas, que ainda muita gente cai no golpe do Pix, né? Então, assim... Do Pix, o jogo do tigre. E que um exemplo que a gente pode dar de afiliação é a maquininha da Tom. Sabe aquela maquininha verdinha? Sim. Então, tem pessoas que podem ganhar até 300 e poucos reais por uma venda de uma maquininha daquelas. Caramba. Então, assim, é bastante. Não sabia. Meu Deus do céu, pra mim, o óbvio, né? Óbvio. O óbvio, ele não... Tu nunca viu o anúncio da Tom?
Nunca recebi. Gente, tem uma E carretada daí dele. também é tudo prontinho, assim, né? Os produtores fazem. Só que assim, o problema do afiliado que está iniciando nessa questão de anúncios, que eles vendem, Douglas. Eu não sei o que tu pode me... Agora eu vou pegar um corte teu para botar no meu Instagram. Eles acham, um afiliado iniciante, eles não entendem o significado da palavra marketing. Sim. Eles acham que vão pegar um criativo onde tem 50 mil usando o mesmo, porque eles não querem pegar e fazer o próprio criativo. Ali eu ensinando, dando muitas dicas de como fazer um criativo que chame atenção, porque criativo já diz o nome, criativo, Sim. que não pode ter cara de criativo, que tem que ter cara no sentido de o porquê que eu preciso daquele produto. Um produto de emagrecimento, tu vai botar um pó de emagrecimento, vai vender? Não. Não vem. Vai mostrar ali a mulher segurando a fita, mas é uma porcaria nicho black para vender, né? Mas Sim. enfim, no gerenciador bloqueia muito, Ok. né? Então eles acham que vão pegar, porque assim, ó, porque tem umas mentorias por aí, aqui no Rio Grande, no Brasil tem uma mentoria muito famosa de afiliado, uma delas que eles prometem muito esse dinheiro fácil. A promessa é assim, Douglas, eu posso te mandar depois para tu ver. Copia e cola, pega o meu anúncio pronto, coloca R$10 por dia que E vai fatura voltar milhões. 200, 300, 400 reais por dia. Eu digo, gente, vocês têm que bloquear esse povo. Então, Aí eu, que trabalho de forma honesta, como várias outras pessoas, temos o trabalho de desfazer a lavagem e celebrar o que esse povo faz. Entende? E chega isso também, às vezes, muito no meu cliente. Não, Carmela, mas eu vou botar ali no tráfego pago, tipo assim, 5, 10 reais. Porque fulano faz lá, que nem a gente fala. E tem gente, às vezes, que acha que a gente fala contra o tráfego pago. Bem pelo contrário. A Sara pode falar que ela, né, fala mais bonito que eu, né? Que o tráfego pago ele vai potencializar? Porque ela tem propriedade, né, de poder falar. Mas, assim, não tem como tu investir. Apertador de botão tem vários, gente. Então, assim, quando me perguntam assim, Carmela, tu indica, eu sempre digo, cuida quem vai fazer essa parte de gestão de tráfego para ti, porque tu pode se frustrar, jogar dinheiro fora, né? Se tu não fizer com uma pessoa ou com uma empresa séria que sabe daquilo que tá fazendo, porque apertar botão tem vários que só apertam um botão e não vai te trazer resultado e depois tu vai dizer, não, o tráfego pago não funcionou para mim. Mas tem que pensar por que não funcionou. Será que realmente tu fez com... A Sara teve uma experiência com gestor Tive ruim. muito Olha ruim. aí. E que Eu acho que eu bloqueou traumatizei. bloqueou alguma Sério? Aí coisa. depois eu virei apertadora de botão no turbinar. Melhor apertar o botão do que botar um profissional ruim. Mas foi, É verdade. bloqueou alguma coisa tua, né? Bloqueou conta e tipo, cara, meu nicho não é nada Caramba, sim, demais, tranquilo. assim. Sim. Entende? E assim, o que acontece, Douglas? Hoje o tráfego pago, eu sempre falo, e tu me corrige, pode me corrigir se eu estiver errado. Tráfego pago potencializa o que está bom. É isso aí. Ele não levanta perfil ruim e criativo ruim. Concordo 100%. Então, assim, por isso que eu sempre falo para as minhas alunas, porque elas entram, o meu público principalmente, Douglas, não tanto da Carmela, elas entram sem dinheiro, como eu, e elas pegam 100, 200 reais, aí elas choram porque tem 100, 200 reais a menos. Entendi. Por quê? Porque elas pegam um criativo ruim, elas não sabem sobre copy, elas não sabem sobre criativo, chega o cliente, elas não sabem conversar. Eu falo para elas, gurias, o orgânico ele é de graça. Erra no orgânico o primeiro mês. Ah, esse criativo, ele teve 5 pessoas que me chamou. Qual é um criativo já que está começando a ficar legal? Testa copy, testa criativo, testa formas de conversar com o cliente no WhatsApp, que eu ensino tudo isso no curso, né? Mas pega o teu jeitinho, aí tu vai pegar o próprio dinheiro que tu ganhou no orgânico e tu vai reinvestir em tráfego pago. Entendi. Porque o orgânico tá aí para quê? Douglas, para criar aquela basezinha. Tá? Não é para botar o telhado antes da base, tem que ser a base. Porque o orgânico, hoje em dia, tá? Há 4 anos atrás, 5, 10 anos atrás, tu conseguia ficar rica, média com ele. Hoje já tu não consegue mais, não tem como. Porque hoje existem muitas pessoas botando rios de dinheiro no tráfego pago. E tá tudo certo, porque o tráfego pago é bom. Então, hoje o orgânico serve para você criar, na minha opinião, experiência. Legal. Eu vou criar um produto, eu vou criar um criativo, um script, eu vou fazer o meu perfil estruturado ali para qualquer área. Um empreendedor que está estruturando uma clínica de estética. Não bota dinheiro quando você está com aquele perfil que não está bem alinhado. Alinha ele. Começa a ver que as pessoas estão começando a te chamar, pedindo do teu produto. Se um criativo está chamando as pessoas no orgânico, tu imagina se tu botar dinheiro. Aí sim. Multiplica 100 vezes Tá, mais. e como que vocês fazem esse teste aí hoje? Deixa eu te perguntar, até cortar. Eu não sei se tu, agora eu lembrando, você estava conversando, eu lembro que um gestor de tráfego pago me falou uma coisa, vamos ver o que tu vai achar. Não sei de quanto tempo tem teus clientes, né? A gente não se conhece assim para te perguntar. Sim. Tô eu te entrevistando. Mas ele me disse assim, Carmela, é 3 meses o contrato. Depois, ele ficava só com 3 meses.
com o LTV dele era esse 3 meses. gestor só ficava 3 meses. Por quê? Porque ele não dava resultado pro depois de cliente 3 dele. meses o cliente já era. Tu entendeu? Entendi. E ele dizia isso pra mim. Não, como social media, tu não vai ficar muito tempo. Eu tenho clientes aí de mais de 4 anos comigo. Eu também. Tu entende? Então, Sim. assim, por isso que quando falo em gestão de tráfego pago, eu digo, tu tem que cuidar quem é a empresa. Claro. Imagina o cara chegar e dizer assim pra ele, não, eu fico com os clientes só 3 meses. Tu acha que ele é um bom gestor? Porque em 3 meses... Eu acho que às vezes tu leva 3 meses pra começar... Maturar o projeto, total. Imagina, pra começar a ter resultado. imagina quanto tempo pra te ter resultado. Acho que não é da noite pro dia que tu consegue um resultado, né? Jamais. Assim, nessa parte de prestação e de serviço e tudo mais, sempre tem os dois lados, tá? Antes eu via mais o lado do cliente, falava que o gestor era ruim, ou que ele não tinha um método bom e tudo mais, eu não sabia o que estava fazendo. Mas com o passar do tempo, com a experiência, a gente vai vendo que sempre tem os dois lados. Então eu já peguei, por exemplo, clientes que reclamaram, eu já passei por 2, 3 agências ou por 2, 3 gestores de tráfego e ninguém resolveu o meu problema. E aí a gente começa a atender na expectativa de que vai ser diferente, e aí a gente descobre que o problema não era o gestor antigo, não era a agência antiga, não era o menino do marketing antigo, o problema está no cliente. Daí tu vai olhar o atendimento é horrível. Tu aí faz cliente oculto? Fazemos. É. Vai fazer normalmente com alguém, mas a gente faz o processo ali. Vai ver o atendimento é ruim. A gente implementa CRM normalmente para os clientes, então eu também consigo acompanhar o atendimento dele. Que legal. Sim, hoje boa parte dos meus clientes, todos, a gente acompanha o CRM também, justamente para ver como está isso aí, para medir a taxa, entendeu? E assim, a maioria das... Eu trabalho aqui, a gente trabalha principalmente com empresas, então vai ter uma equipe de mais pessoas no comercial, não é a própria pessoa que está fazendo comercial, então vai ter 2, 3 pessoas, 10 pessoas no comercial. Então assim, se não tiver um processo para cuidar de todas essas pessoas, um script validado, tu não tem controle sobre isso, né? Enfim, então com o passar da experiência a gente percebeu que às vezes o problema está no lado do cliente. Então o cliente já passou por 5, 6 vezes e às vezes é o cliente que fica 3 meses e sai. Acontece. Então, assim, não dá para defender todo o gestor, todo o profissional, mas também não dá para defender toda a empresa e empresário, porque assim, tem gente que gosta de ficar pulando de galho em galho. Então, assim, no momento que, isso aqui não tá me trazendo nada de novo, nenhuma estratégia nova, vai pro outro. Ou, às vezes, ele quer alguém que vai fazer um milagre. Sim. E aí, assim, acontece. Milagre, tirando, né, você estava falando antes, tirando a Bíblia e Jesus, assim, no tráfego eu não vou conseguir fazer nenhum. Tem um meme agora circulando no Instagram, não sei se vocês já viram, quero falar com o teu superior, né? E a pessoa começa a orar, né? Porque Sim, superior só Deus, Deus, né? Porque milagre a gente não faz, né? Não sei se Douglas? concorda comigo, Douglas, mas eu tenho a impressão, não sei se é certo, que gestor bom não tem. Ou ele faz para ele, ou ele tá com a agenda muito lotada, ou não pega mais ninguém. Porque eu já busquei vários, né? Sim. E assim, os bons, não, eles estão fazendo para eles. Tipo, eu, na minha humilde opinião, hoje gestor é muito escasso. Gestores bons. Sim. Operador de botão tem. Gestores bons são muito escassos. Eu vou estudar para ser gestora. É verdade. Não, é isso aí. Mas a gente tem que estudar bastante, né? Não é assim, muito, né? Muito, E o mercado total. muda. Tá sempre mudando. A Eu Meta acho tá toda hora mudando, o Google tá toda hora mudando. E além os do objetivos, estudar, ferramentas. é a prática ali, né? Todo dia. Todo dia. E assim, a gente tem um jargão dentro do tráfego aí que é cada tráfego é um tráfego. Porque, por exemplo, eu posso atender um médico do mesmo especialidade, na mesma cidade, inclusive. E eles vão ter um tráfego diferente. Sim. Porque a maneira de comunicar de cada um é diferente. Um, às vezes, de repente, é mais técnico, o outro é mais, mais relacionamento, o outro tem uma experiência diferente. Então, assim, no tráfego também é assim. Tu não vai conseguir fazer... No tráfego não existe copia e cola. Tem o cara que vai te vender uma solução para um produto, não sei o quê. Pode até funcionar o copia e cola, mas por pouco tempo. Porque, assim, cada estratégia, cada produto, cada tipo de serviço, cada tipo de pessoa vai ter a sua particularidade, a sua maneira de fazer. E isso eu acho que é um dos pontos que também eu queria abordar com vocês sobre esse amadurecimento do mercado, assim, sobre essa profissionalização do mercado. A gente veio de uma leva, né? Assim, que nessa área não está tanto tempo no mercado digital, mas pegou já uma variação, né? Carmel, não sei se tu falou que ano que tu começou com social media. Eu comecei, olha, eu acho que já faz uns 8 anos. Então anos. Pegou um pouco mais de fases assim, digital, porque o digital também ele vai tendo esses ciclos aí, né? Só que a gente pegou uma época onde o infoprodutor, e talvez eu acho que é um bom insight também para, por exemplo, as mentoras que estão contigo, para as mentoradas que estão contigo hoje, de que assim, ele vinha para o digital, lançava um produto, ou seja um info, ou seja um produto físico, só que era tudo na pessoa física, era tudo uma estrutura própria, assim, muito urgência, no modelo urgência, onde tu resolve tudo, tu apaga incêndio, tu faz o suporte, tu entrega, tu lida com o fornecedor, tu faz ajuda no pagamento, faz toda a função, né? E hoje a gente já tem visto um movimento onde esses profissionais, principalmente de produtores, eles estão se profissionalizando com equipes maiores.
Então o cara vai ter alguém do suporte, vai ter o copy, vai ter o gestor, vai ter uma empresa. Ele está entendendo que ele precisa ter um modelo de empresa também para ser sustentável, para se manter no jogo por mais tempo, né? Então eu queria ver com vocês assim, como que vocês enxergam esse amadurecimento do mercado, aí principalmente ao digital, né? Aos infoprodutores e quem vende, seja info ou produto físico, né? Quem responder? Eu estou respondendo, tá na tua área. Essa é da Sara. Vamos lá, Douglas, essa questão de equipe, na minha opinião, tá? É a mais difícil. Eu luto muito com isso até hoje, eu ainda sou um pouquinho presa. Olha aí. Eu ainda sou um pouco, tá? Tenho pouquíssimas ajudas hoje. O meu esposo me ajuda um pouquinho na parte técnica de automações que eu uso. Mas automações são bem básicas, 2 no WhatsApp, o MoneyChat, que hoje é meu aliado no Instagram. Sim. Você deve conhecer. Sim. O MoneyChat hoje é um grande aliado meu. E eu não gosto muito dessas partes de burocracia. Por isso que eu não me arrisco no Ads. Eu quero que ele aprenda, mas ele não tá resistente. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho zero paciência para analisar. Eu quero vender. Só isso que eu quero. Sim. Nada mais. Vender e ensinar. Bota a venda para mim, trouxe cliente na minha base, eu ensino. E questão comercial, ele me ajuda. Eu já tentei 2 pessoas, não sei se eu que sou exigente ou o que é. Agora eu vou tentar mais uma pessoa, tá? Hoje eu tenho suporte eu já comecei, Douglas, desde muito cedo. Porque como começou a entrar muita aluna, eu já tive uma menina no meu suporte. Então, assim, essa questão de empresa... Eu vejo que hoje eu só não cresci mais de equipe porque eu não tenho mais braços, sendo bem sincera para ti. Inclusive, o ano de 2024 foi um ano em que eu fiquei um pouco frustrada porque eu não tive um crescimento muito... Na verdade, eu quase não tive comparado ao 2023. E eu sei os erros, né? A gente sabe. A gente tá no digital, a gente sabe os erros. Né? Tanto que de 2022 para 2023, quando eu tive uma queda e depois aumentei, eu vi os erros, eu consertei... E multipliquei meu faturamento quase 2 vezes mais. E uma dos meus gargalos eu acho que é todo empresário, né? Os funcionários, é a equipe. E delegar, né? O delegar. Sim. Delegar é muito difícil. Porque, não sei se tu nota que a gente tem personalidade muito forte, somos muito dominadora. Carmela começou a delegar há pouco tempo também. Então, hoje a minha maior dificuldade de crescimento, tanto minha quanto acho que eu vejo de muitas pessoas, e a gente escuta muita reclamação. É rodízio de vendedor, é rodízio de não sei o quê. E o comercial hoje ele é alma, e eu sou uma pessoa muito presa ao comercial ainda. Por quê? Porque eu não admito o cliente não ser bem atendido. Se é para tu ficar jogando... E eu tenho automação. Hoje eu não envio mais áudio manual, a não ser algo mais pontual. Assim, Douglas, sim, eu super te entendo. Manda aquele áudio. Hoje meu script é todo gravado, com ferramenta que... Sabe, mas não é um bot que vai atender uma IA automática. Eu não gosto disso. Eu ainda sou meio cabeça dura para isso, sabe? Eu gosto de automação para facilitar meu atendimento. Boa. Mas não para fazer tudo. Então, hoje, eu vejo que é um grande gargalo nas empresas essa questão, principalmente o comercial, tá? E é uma coisa que, inclusive, de 2025 eu quero mudar. Eu quero mudar isso aí. Eu quero pessoas. Gestor eu tive um e fiquei com trauma. Sim. Sabe? Tenho medo agora. Então, acho que... Mas eu acho que é um processo natural, né? Conforme tu vai amadurecendo, justamente por essa... Tu entra num platô ali, né? Onde tu para de crescer se tu não vai pro próximo nível, assim como a gente estava falando antes. Então, acho que esse processo de pensar mais como empresa mesmo, até para quem vem, até para um afiliado mesmo, porque a gente está falando, o afiliado ele é o que vai só se afiliar a outro produto, ele é um empreendedor, beleza, mas ele vai precisar de uma estrutura para conseguir. Mas hoje, Douglas, crescer, tem afiliado que está ganhando 400 mil no mês. Pois é. Tem afiliado. E para isso exige uma estrutura. Tem uma estrutura de 15 Tu sabe vendedoras. que as influenciadoras estão parando muito, pode ver, essas publi, né? Porque não funciona muito mais publi, depende. Na verdade, as marcas estão investindo já em micro influenciadoras da tua cidade, da tua região, né? Para performar melhor. Então, essas influenciadoras grandes, né? Tem algumas aí que a gente segue e vê, elas tem uma que é só afiliada da Shopee. Mas assim, a estrutura dela é enorme, né? Tem várias estratégias pelo Telegram, né? Que é também uma baita ferramenta aí que dá para ser usada também. E assim, eu sempre digo, né? As pessoas acham que a influenciadora bota lá o linkzinho por nada, né? Então, começou a mudar essa mentalidade e da maquininha Tum também. Eu acho fantástica. Eu gosto de falar até para assim, tu é vendedor, sabe aquele senhor já de 60 mais, 70, enfim, que tá nativa,
Se tu vender 10 maquininhas dessa por mês, 3 mil a mais, ou daqui a pouco 20 maquininhas a mais, será que não faria diferença? E assim, tu vai vender pro pessoal que tu conhece. Sim. Ah, quero alavancar? Tem uma estratégia para te vender isso aí no digital. Mas eu acho uma potência. R$300 por aí nessa área de comissão numa venda. É absurdo. É um absurdo. Quem é vendedor vende. E é Com uma certeza. maquininha que todo mundo usa, né? Isso, e todo Uma mundo maquininha quem de não precisa de cartão. uma maquininha. E ela tá pra super fazer uma famosa no Brasil, essa máquina. Ela foi até Legal. pro Big Brother. Olha aí. Aham. Cara, talvez eu já tenha visto um outro anúncio, mas não me chamou Eu não sei se eu atenção. respondi tua pergunta em relação à empresa. Sim, não, seria isso aí. Eu queria mais a percepção de você sobre esse ponto aí do mercado, que a gente vê que é um processo natural mesmo, né? Essa ampliação. Sabe o que eles ficam, acho, intrigadas, as pessoas? Porque assim, a gente vem aí de jovens ganhando muito dinheiro Sim. na internet sem, assim, trabalhar, que a gente fala, né? Sem estudar. Como a Sara disse, tem muita coisa ruim, né, Sim. Douglas? Muita coisa errada. Até cápsula que vende farinha, Sim, né? sim, E que sim. nem eu comentei no bastidor, né? Que eu fiz redução do estômago, já me procuraram para ser, né, propaganda de um emagrecedor. Mas se eu não usei, né? Como é que eu vou fazer? Então tem muita mentira na rede social, infelizmente isso, e acaba queimando essa parte de mercado e afiliados. E a gente acha fantástico. Mas se tu já é boa em alguma coisa, a gente tenta potencializar, né? Se tu tem propósito naquilo que tu faz, a vender. Eu não sou infoprodutora, né? A Sara briga comigo. Por que tu não? Porque procura pessoas para mim de social media. Carmela, como eu vou ser social media? Mas o meu propósito não é ensinar Entendi. a pessoas serem... Ainda. Ainda. Mude. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Ela briga comigo que não. Porque vem muita gente. Carmela, eu queria fazer o que tu faz. Sim. Né? Mas eu não me sinto assim preparada, porque tem que ter um bom atendimento, suporte para esse aluno. Então, pensa assim, vai ter alunos que vão estar ali. Então, eu não tenho esse tempo hoje, porque uma gravidinha me chama, né? Tô ganhando, tenho que ir. Então, hoje, o meu lado ele é mais voltado para o lado da fotografia. E a rede potencializou tudo isso, né, Douglas? Com certeza. Então, assim, e eu falava pra Sara, esses tempos alguém me disse, não, sabia que eu tirava foto? Eu disse, gente, mas como é que não sabe que eu tiro foto? Mas eu não tinha um perfil de fotografia. Agora eu tenho meu perfil de fotografia. Entendi. Então, eu vendia aquilo também não fazia, né? Então, assim, E é a sobre rede... aquele marketing de repetição, né? Ah, eu falei, Carmela, tu postar uma vez, duas nos stories que tu tira foto, Ninguém vai isso não vai reforçar tua marca, né? E daí a Sara disse assim, Carmela, a hora que tu botar dinheiro nisso aí, porque os vídeos são muito bons, né, Sara? De nascimento, né? E foto de nascimento. Essa hora que tu botar tráfego pago nisso Foto, aí... né? Eu não botei ainda. E tá muito bom Tá, o perfil entendi. orgânico dela. Essa hora que tu Dá botar muita visualização. tráfego pago nisso aí, tu vai ver só. Olha aí. Não E botei ainda. ela pode direcionar só pra região ali, né? Sim, Que é Amaral, Poço bota Fundo. onde quiser. Legal. Mas é com propósito. Boa. Assim, aí se me dissesse, Carmela, o que tu faria, né? Que a Sara fala às vezes para as alunas dela, o que tu farias isso aí? Eu faria foto de nascimento, De assim, nascimento. pro resto da vida. Caramba. Então, por isso que, né, vai ver o meu perfil, tem 2 perfis, de social media E de e o fotografia. de Eu fotografia. sempre falo, alguém tá com dúvida assim, Sara, não sei o que eu faço, preciso ganhar dinheiro. Eu digo assim, o que a gente senta numa mesa e tu fica horas falando? Aqui a gente pode ficar 50 horas falando, a gente vai embora. porque todo mundo aqui gosta de marketing, gosta de venda, gosta de... Tá, o que pulsa o teu coração? É falar de como fazer um laço de cabelo? Faça o laço, venda mais e ensina as pessoas a fazer o laço. Eu falei de laço porque eu estava com uma aluna da mentorada em grupo ali que ela tinha. Caramba, de laço. De Laço laço. de cabelo. Eu falei, arruma essa bagunça, esse perfil bagaceira. Tu vai vender mais laço e aí tu vai começar a crescer esse perfil e tu vai começar a ensinar pessoas a fazer laço para vender. Tu vai ter 2 rendas. Então as pessoas querem, o máximo. Cara, o máximo tá nas tuas mãos e tu não tá vendo. Todo mundo tem alguma habilidade, Douglas. Não é, verdade. possível. É verdade. Eu, quando eu entrei no digital, eu achava que eu não tinha, porque eu não tinha. Não sabia fazer um brigadeiro no pote. Porque quando chegou a pandemia, eu fiquei desempregada. E aí eu falei, quem sabe eu vou vender. Pensei, guria, bolo no pote, pastel, mas nem isso eu sei fazer. Nem dona de casa sou direito. Mas tu era uma vendedora. Mas eu era boa vendedora. E sabe o que eu era na CLT, Douglas? Eu sempre era aquela funcionária que chegou o colega novo, eu era que ensinava. Sara, eu vou deixar pra ti porque tu gosta, tu tem paciência. E olha que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou uma pessoa mega estressada, não parece, mas eu sou. Só que quando senta aqui, eu preciso que tu ensine essa pessoa algo que tu domine, que tu gosta. Eu fico horas falando. Eu posso estar estressada. Às vezes eu não estou muito legal, porque é o ser humano, né? O ser humano não está muito legal. Eu sento para dar aula para as mentoradas, eu viro outra pessoa. É a mesma Então coisa, eu tinha uma habilidade e eu não sabia. Eu é nas fotos. A mesma coisa nas fotos. Ou no centro cirúrgico.
Mas, Carmela, tu vai ficar no centro cirúrgico fazendo foto e vídeo. Às vezes o doutor diz, Carmela, pode ir embora, acabou. Você não precisa ficar até esse final da cirurgia. Eu digo, deixa aqui, eu adoro. Caramba. Que bom, né? Porque, tem que muita pulsar. gente não gosta desse tipo de coisa, né? Então é importante. Assim, Douglas, o dinheiro, ele é bom. A gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro mesmo, né? Mas vai chegar o dia que tu vai chegar e vai mas eu atingi o meu objetivo. Porque eu dizia, eu quero ganhar tanto, depois eu fui dobrando. Daí quando chegou, aí eu pensei assim, daí dá as depressão da vida, né? E eu disse, mas não é só isso. Não é só isso. Então, assim, tem que ter o propósito. Porque a Sara fala, né? O dia mal vai chegar, o cansaço vai bater, e se tu não tá com propósito, tu vai desistir. Vai. Então, assim, é bom ganhar dinheiro, mas tu tem que fazer aquilo, e não é o que gosta. Porque tem gente que diz assim, é o que gosta. Caramba, eu não acho que é o que gosta. Qual que é o teu propósito de fazer? Legal. Porque às vezes eu não gosto de acordar 4 horas da manhã para ir para um hospital. Alguém gosta? Eu gostaria de dormir até às 10 da manhã. Eu gosto mesmo de olhar Netflix. Dá para ganhar dinheiro olhando Netflix. Quando eu chego lá e assim, tô batendo as fotos, e eu sou muito assim, eu digo, acho que essa foto não ficou legal. Mas quando eu olho aquela foto, eu digo, nossa. Ela sempre fala que as fotos dela não ficam legal. Mas na hora depois. Eu digo, meu Deus, que maravilha. Mas dizer que assim, eu amo acordar 4 horas da manhã para sair trabalhar. Não, eu não amo, gente. Mas o meu propósito, o meu trabalho, ele é muito maior. Legal. Então, assim, com propósito. E chegar assim, Douglas, a mãe, né, ou o meu cliente diz assim, Carmela, nossa, esse trabalho ficou fantástico. Isso não tem preço. Não tem preço. E assim, e a dica que eu pudesse deixar para qualquer empreendedor, aprenda a dar feedback. Feedback pro funcionário que trabalha contigo, feedback pro teu cliente. O prestador de serviço. Dá feedback. Parece que dói a gente dizer assim, nossa, que trabalho fantástico. Onde eu posso, Douglas, eu falo assim, que atendimento bom. Às vezes eu peço, eu quero falar com o gerente, a pessoa pensa, meu Deus, vai xingar. Digo, olha, que atendimento maravilhoso do teu colaborador. Para reclamar a gente... Não é cultural, mas para reclamar a gente reclama. É verdade. E às vezes vem também empreendedores, Carmela, o meu atendimento eu sei que não é bom. E eu falo, tu treina o teu funcionário, o teu colaborador? Não tenho... Tem que treinar. Tem lugares, Douglas, que as pessoas não fazem reunião. De chamar assim na segunda, pessoal, legal, olha, a semana foi massa, sabe? Então, assim, a gente tem esse olhar voltado e que as pessoas querem um feedback, né? Eu adoro receber feedback. E comecei a aprender também a dizer, olha, que trabalho fantástico, que copo legal, que água boa. Eu acho que acho que não dói dar um elogio. Então, assim, para quem trabalha com a gente, é bom dar elogio, mas a gente recebe pouco, vou te dizer, né? Os feedbacks, eu sempre digo para os clientes, bota lá um feedback que tu recebe no WhatsApp das pessoas dizem, Carmela, é pouco que eu recebo. Sim. Digo, mas tenta, né, pedir ali um feedback. Essa é a briga de todo gestor de conteúdo, eu também fico pedindo, a gente pede os nossos clientes aqui, fica induzindo, manda feedback, eles, só que a gente acha que, aí vem aquelas crenças, eu não sou boa, mas nem a gente às vezes para dar, a gente tem que ficar se policiando, né, lembrando. No Google é bom, né, a avaliação, né, boa, então assim, a gente mandar a avaliação, se tu tem um lugar, né, mandar a avaliação do Google, isso é importante hoje, né, então... Sensacional. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre o perfil, tá? Porque assim, a gente falou sobre a importância de pensar em estratégia, pensar no posicionamento, a gente está falando também sobre comercial, mas eu queria algumas dicas práticas, assim, para quem, eu pegar o exemplo dessa do laço que eu achei legal, assim. Tá. Tipo assim, beleza, não tô vendendo, não sei para onde ir, tá, mas o que essa pessoa precisa arrumar no perfil? Como que ela se posiciona? Ela precisa fazer vídeo, ela precisa ir pro TikTok, ela precisa gerar só no Instagram, ela precisa postar 10 stories por dia, uma a cada horário, aquelas receitas de bolo, ou ela precisa ir pro YouTube, ou ela tem que esquecer tudo e... Não sei, assim, como que você... Eu sei que vai ter... Cada perfil vai ter um exemplo, assim, eu queria algumas dicas práticas gerais do que a pessoa precisa fazer e também do comercial, que é um ponto que a gente falou, beleza, ajeitou tudo, tá tudo arrumadinho, mas aí chegou o lead no comercial, demora 3 dias para atender. Então, assim, como Douglas, que essa pessoa arruma a casa? Tu já chegou num perfil que não tem nem a localização? Já. Que não tem horário, local, que não tem horário. Não tem horário de atendimento. Então, assim, foto de perfil. Vamos começar pela estrutura lá em cima. Boa. Vamos fazer um checklist agora. A foto do perfil, né? Às vezes eu falo assim, tem agora a harmonização facial, é tão bom, botox, né? Não sei o quê, umas coisinhas, mas tem umas, assim, demonização facial, né? Que a pessoa fica assim, irreconhecível. E assim, digamos assim, eu sou uma design de unha, né? Por que eu vou botar a minha logo lá? Põe a tua carinha, meu amor, com a unha assim, né? Eu sempre tento fazer uma foto que vai... A pessoa quer ver teu rosto. Né? E daí tem aquela também, 2 perfil. Eu não consigo separar o CNPJ do meu CPF. Sim.
Empreendedoras nessa parte assim, de unhas, cílios. Não tem como tu separar. Não tem como tu separar, né? Tu não dá conta de um perfil, tu vai dar conta de 2, né? Tira o arroba do namorado, da bio, porque tem, né, arroba, o signo, são coisas que não são relevantes, né? Destaques bem estruturados, tem que ter. Vocês viram que os destaques é pra morrer? Ai, tomara que não, mas vários estão me dizendo assim, mas assim, ó, pra mim é maravilhoso. Também acho. Mas assim, tá o boato, mas os filtros também eram, né? Verdade. Então aí saiu, vivo. Verdade. Eu discutei de um cliente, mas eu não vou. Hoje o destaque não, existe. Ainda tá ativo, tá ativo. Eu disse, Boa. então tu capricha no destaque. Boa. Mas eu, pra mim, eu não gostei dessa notícia aí. Porque o destaque, assim, ó, Douglas, tu bota o que é de melhor ali, né? Sim. Então, é complicado se sair o destaque. Não sei como é que a gente vai mudar isso aí. Mas aí vai pros fixados lá, deixa nos fixados ali um carrossel, alguma coisa, não tem que mudar. Então, assim, uma bio estratégica, né? O nomezinho ali, ó, tem o arroba, né? Que é o teu endereço ali. E tem embaixo, às vezes, tu bota o mesmo nome, né? Então, assim, dá pra botar, sei lá, dermatologista estrela. Tu pode botar, porque ali é um buscador, né? Ali é um buscador também. Tá. Né? Porque às vezes tu não vai lembrar do nome, tu vai pensar, mas tem uma dermatologista, mas bota dermatologista estrela, dermatologista lajeado, então tu vai conseguir ali também ser um buscador. Uma árvore de link, que a gente fala, né? Eu chamo árvore de link, que é para te botar os links, né? Localização. Às vezes tu tem mais que um vendedor, né? Já direcionar os WhatsApp. Tu pode colocar qualquer coisa. Site. Um PDF clicável ali. Nossa, é tão bom essa parte de um link ali bem estruturado. Jamais jogar o link do WhatsApp direto ali. Muito amador. Sabe o que eu acho que pior do que o link? Não, o link até assim, ó. Se tá o link ainda, eu digo, pelo menos tá o link do WhatsApp que faz a gente clicar. Tá. Ou o número lá. Não, isso aí é... número. Isso é inadmissível. Isso ou tu mandar pro cliente no direct, me manda, gente. Assim, eu peço, eu queria um número, me manda o número. Não, pelo menos pega o número do cliente, não me dá o teu WhatsApp aqui que eu vou entrar em contato, né? Daí peca esse atendimento, né? Esse atendimento virtual tá muito ruim. Então, o atendimento começa no direct? Começa no direct, mas eu gosto de levar o cliente para o WhatsApp. Tá. Porque daí a gente usa o que, né, Douglas? O WhatsApp é a nossa maior rede social do Brasil, né, em termos de usuário, e os status do WhatsApp, eles não são usados. E eu não sei por que eles não são usados. Porque ele é um cliente, um lead muito aquecido. E ele não, assim, não permite essa blogueiragem que a gente fala, né? Mas assim, dá para te colocar todo dia uns stories ali nos status do horário de atendimento. Então, o cliente também me fala assim, Carmela, tô sem ideia o que postar. Mas tu tem um comércio físico, uma loja física, o primeiro stories do dia tem que ser o horário de atendimento. Então, eu disse assim, a mesma coisa que tu gira a chave para abrir a tua porta, tem que abrir a porta no digital. Carmela, mas será isso vai ser chato? Eu digo, não, a pessoa vai dizer, eu tenho que ir lá. É verdade. Olha o horário de atendimento. Com a localização, tu que sabe. Né? Mas é um stories, Douglas, que tu vai deixar assim, 10 prontos. 7 pronto. Sempre mesmo. Mas vai ficar repetitivo? Não vai ficar. Tem gente que nem vai ver isso aí, tá? Então, pensar estrategicamente também. Não, porque às vezes a gente vê tipo um bom dia. Sim. Pra quê? Não serve pra nada. Bota o horário de atendimento ali, facilita a vida do teu cliente, né? E no WhatsApp permite esse mesmo cartaz, né? Tu pode usar. Tá? Muito legal. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu tô pensando, é uma coisa tão simples mesmo. É simples. Mas aí tu pega, por exemplo, feriado. E às vezes tem negócios que vão atender no feriado. Mas ele não avisou ninguém. Não. Pô, tipo uma academia, vai estar aberto no feriado, uma sorveteria, uma padaria, vai estar aberto no feriado, mas não avisou ninguém. Não. O cliente vai pensar, putz, e agora? Tá aberto ou não tá aberto? Mas bota o status, bota um stories. E os stories, qualquer lugar, qualquer tipo de aviso que tu botar ali já, porque às vezes para atualizar no Google vai demorar, às vezes a pessoa não quer ligar, enfim. Se tu botar nos stories, matou a charada em 3 segundos, né? Então... Mas assim, os status do WhatsApp, e gente que vai nos assistir vai dizer, mas eu nunca postei, porque a maioria me fala, não postei. Eu falei, testa. Verdade. Põe lá pra te ver como vai dar resultado. E assim, a Douglas, a gente também mentorou uma moça que tem loja de... Loja não, ela vende joias. E daí também o cliente tem que adivinhar por telepatia o valor, né? Tu imagina se tu vai num posto de gasolina e tem que pedir pro atendente quanto que é a gasolina ou no mercado. Se tu pode colocar valor no teu produto, coloca. Eu acho que vai ser maravilhoso, assim, ó. A pessoa não te... Porque às vezes eu fico constrangida. Será que eu vou chamar? Será que esse produto eu vou ter dinheiro para comprar? Se tá ali o valor, né? Ainda mais se tem, eu sempre digo, depor, né? Que tem um descontinho. Aí fecha tudo. Vou ter que comprar. Né? Então, assim, facilita a vida do teu cliente. Legal. Isso tu pode usar nos status do WhatsApp, porque eu sou um cliente que já comprei de ti e vi aquela oferta ali. Por que vendeu tanto em live na pandemia?
A gente compra por impulso. Sim. Compra por oferta. Emoção. Né? Então, Porque o WhatsApp ele é proximidade. O Instagram, os stories, ali, ele tá passando na frente da tua vitrine. O WhatsApp, ele entrou dentro da tua loja. E os status é a mesma coisa. Ele tá dentro e da tua assim, né, loja. Douglas, a gente fica pulando, né? A gente fica pulando stories. Às vezes a pessoa me diz assim, ai, Carmela, mas eu vou encher lá de stories. Posta 2 estratégicos. Ou posta 3. Um de manhã, um de tarde, de noite. Mas com coisa que tenha conteúdo, vai ser melhor do que tu postar vários que vão pular. Então, a tendência é a gente pular, né? E os status do WhatsApp é um cliente que tu já tem salvo. Às vezes as pessoas não usam forma de mandar em grupos, não etiquetam, não tem um WhatsApp Business. Eu não sei como é que um negócio hoje não tem um WhatsApp Business. Se tu tem um negócio comercial e tu não tem um WhatsApp Business, tem que ter. Para tu etiquetar, para tu mandar um remarketing, né? Às vezes também entra, né, Douglas, mentorados para nós que vão lá, né, pede um orçamento para um dado alguma coisa de serviço, mandou orçamento para o cliente. Isso. Se o cliente quer que venha, gente, tem que fazer e aí, tudo bem? Olhou a nossa proposta? Legal. As pessoas não fazem isso e parece básico para a gente, né? Que é o remarketing que a gente fala, né? Sim. A gente implementou aqui, só compartilhar também uma coisa que a gente tem feito aqui. Porque assim, o meu trabalho é gerar demanda, né? O tráfego a gente gera demanda, daí depois vai para o processo comercial do cliente interno normalmente. Só que assim, se o cliente não tiver um bom comercial, se ele não tiver uma boa taxa de conversão, o que acontece? Porra, não consigo converter o tráfego, vou parar o tráfego, enfim. Sim. Então a gente entra muito nesse processo comercial, por isso que eu falei, a gente ajuda na implementação de CRM, a gente acompanha o CRM também, e a gente ajuda a estruturar script de vendas de abordagem no WhatsApp. Sim. Porque o WhatsApp é a maior Até ferramenta isso vocês hoje. Fazem. Nós ajudamos a estruturar o script de venda. Mas isso é atender ela pro cliente. Não, o máximo que eu comecei a testar, vocês acreditam? A gente começou a testar, botei uma pessoa para atender os leads dos meus clientes. Não, mentira, eu tô brincando. Não, mas é verdade. Sério? A gente fez isso para testar, porque assim... A gente faz tudo, cara. A última etapa que eu posso fazer é botar alguém da minha equipe para atender os teus leads. É a última coisa que eu posso fazer. Tipo assim, mais o que isso não dá. E a gente botou realmente para validar. E às vezes dá certo, alguns casos dá certo, alguns casos não dá certo. Enfim, é uma incógnita, mas a gente faz. Por quê? Porque precisa vender. O final das contas é a venda. E aí, nesse script de abordagem, o que a gente começou a identificar? Quando a gente vai olhar para o processo comercial, a maioria das empresas que tem vendedores, quando o gerente vai olhar, não é feito follow-up, que é entrar em contato mais vezes com a mesma pessoa. Então, assim, hoje no meu script de abordagem, normalmente, que a gente monta é pelo menos um funil de 5 a 6 mensagens. Então, a de boas-vindas, identificação de necessidade, não respondeu uma mensagem que a pessoa vai responder, oi, tô indo pra... Daí depois uma com gatilho, mais uma tentando levantar a bola de novo, e se a pessoa ainda não respondeu ali, uma de encerramento. O meu, ele recebe remarketing até, ou ele compra, ou até a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Remarketing eterno, infinito. Eterno, não, porque assim, ó, ele ficou saturado, eu começo a trazer para uma aula gratuita. Pra outra coisa, é isso. É eterno. Mas é porque é chato. Falei, chato é ele que me chamou, fez eu perder meu tempo. Exatamente, mas essa é a questão. Infoprodutor, quem trabalha com digital, já entendeu que o jogo é assim e que as pessoas não vai responder no primeiro contato, porque ela clicou no teu anúncio, caiu lá, mas ela tá pensando em 1 milhão de outras coisas. Douglas, por isso que a minha conversão ela é muito alta. Legal. Sabe? Por isso que ela é muito alta. Por isso que o meu turbinal hoje dá certo, porque todo esse processo que eu faço. Sim, tu vai ficar em cima da pessoa. Mas sabe que tu disse aí uma coisa que eu falo até para as pessoas. A gente faz muita coisa, né? Vem muitas mensagens, tu mandou lá pro teu cliente um orçamento, meu amor, 10 já mandaram mensagem. Exato. Ou se tu deixou ele lá no Instagram, que para mim é um erro deixar cliente no Instagram, porque tu vai esquecer dele mais fácil. Ele viu a tua mensagem e ele esqueceu de te responder, porque nós esquecemos assim. Então, por isso que eu digo de etiquetar, se organizar. Aí tu não tem esse processo bem definido, como tu orienta os teus clientes. E daí, esse cliente vai... Porque vários dizem assim, Carmela, esqueci de até te responder. Achei que tinha marcado contigo as fotos do meu nascimento do meu bebê. Caramba. Imagina se não procura. A vida tá muito corrida hoje. Tá muito corrida. Todo mundo sem tempo. Atenção, na verdade, então, atenção, assim, né? Eu acho que tem que ter esse processo de venda bem definido. Porque senão, assim, se o teu concorrente chegar na frente, ele vai vender. Vai fazer o gol, né? Verdade. Show de bola, eu acho que assim, a gente conseguiu já trazer boas lições aí para quem está nos assistindo. Eu queria pegar as dicas finais aí com vocês, né? Para quem está nos assistindo, quem está nesse processo. Pegando aí, eu acho que os dois ganchos. Aquela pessoa que quer melhorar sua comunicação no digital e aquela pessoa que quer dar renda extra. Eu acho que a gente poderia criar essas duas dicas aí. Vamos começar primeiro por quem está buscando uma renda extra ou quem está precisando, né, na verdade, melhorar seus resultados, ou de repente está em dúvida aí sobre o marketing digital, ou sobre o dropshipping, enfim, sobre esse processo. Que dicas tu
daria para essa pessoa? Drop, eu não domino drop. Tá. E pelo pouco que eu estudei, assim, eu não me identifico com o modelo, né? Mas falando sobre renda extra, tá? Renda extra não é você vender como afiliado, tá? As pessoas, elas distorceram a palavra renda extra. Renda extra é eu vender essa xícara e ganhar uma renda extra com isso aqui. Isso aqui é renda extra. Então, vê o que tu tem nas tuas mãos para fazer essa renda. Legal. Tá? Ah, tu é uma Sara da vida de 4 anos atrás, que não sabe fazer um brigadeiro, que tu não tem identificação por nada. O afiliado é o melhor caminho hoje para quem está iniciando e quer buscar essa renda a mais. Porque você vai ter produtos validados, produtos de confiança. Uma coisa que eu falo, Douglas, para quem vai começar como afiliado, é tomar muito cuidado com a questão de escolher produtos. Boa. Tá? Escolher mentores. Agora não estou puxando para o meu lado, mas infelizmente mais uma coisa que distorceram foi o mercado de renda extra, o mercado de afiliados, onde o foco é vender o próprio curso ou vender aqueles encapsulados farinha, né? Então, tome muito cuidado, procure a procedência dos produtos, procure a procedência do mentor, tá? Mostrar Lamborghini, casão, nada, não é errado, gente. Quando eu mostrar as minhas, vocês não me levem a mal, tá? Mas quando o conteúdo ele é só Lamborghini, é só carrão, é só mansão, é só viagem, para mim, tu tem que desconfiar um pouquinho. Isso é muito bom. Eu mostro minhas micros, pequenas e grandes conquistas, sempre engrandecendo a quem merece a honra, que é Deus. Mas cuidado quando o conteúdo é só isso, que faz aquela lavagemzinha cerebral, sabe? Tem mentores por aí, Douglas, que mandam tu vender geladeira. Aquelas pessoas muito renda baixa, para comprar um curso lá de R$500. Caramba. Então, escolher muito bem os teus mentores é o primeiro passo para tu ter sucesso no digital. Escolha como mentor aquela pessoa que tu teria coragem de colocar na sala da tua casa. Entendeu? Busca procedência, vai no Reclame Aqui, faz o que tu quiser. Eu tenho 4 anos de mercado, eu tenho 2 Reclame Aqui, com 10 mil alunos. Uma que comprou, não conseguiu acessar e pediu reembolso lá porque não conseguiu acessar. Caramba. E uma que foi mandada por essa outra mentoria, que eu tenho certeza absoluta, paizinho lá do céu revelou. E eu sei, comprou para falar mal porque eu não tinha nenhum Reclame Aqui. Então, aí vem, né? Mais de 10, 11 mil produtos que hoje eu já vendi, infoprodutos. Então, cuidar muito isso aí. Hoje o mercado de afiliados é o mais incrível para quem está iniciando, mas não deixe de lado de analisar, Douglas, como a gente estava comentando, será que tu não é bom em algo também? O que acontece? Muita gente entra no mercado de afiliados e fala, Sara, não me identifiquei, mas é porque ela ama vender joia, ela ama fazer laço. Só que lá o guru lá que fica ostentando a Lamborghini diz que tem que ser afiliado para vender o próprio curso dele. Então tem que cuidar isso, sabe? Às vezes tu tem uma arma na mão, uma máquina de fazer dinheiro na mão e tu não está sabendo utilizar ela, que é você criar uma estrutura, como a Carmela estava falando, no Instagram para vender o teu próprio produto, para vender um serviço que tu já presta. Eu sou professora de inglês, lembrando da nossa aluna lá, Jane, e estava lá assinando a carteira para ganhar 2 mil. Mas é muito mente fechada. Tu pode vender 10 aulas ali de pacote de R$200 e ganhar, e ter paz. Não estou dizendo que é confortável e gostosinho empreender, mas ter paz de empreender, de fazer ter liberdade de horário e poder escalar cada vez mais, depois botar o teu curso no digital. Então, hoje tem 2 leques de você empreender no digital. Ah, Sara, quero como afiliada, quero uma renda a mais, gostei do modelo de negócio, me identifiquei, legal, vai lá e faz. Mas será que tu não tem já uma máquina de fazer dinheiro nas mãos e você não está enxergando? Sabe? Que tudo vira conhecimento hoje, Douglas. Hoje todo mundo precisa de conhecimento. Para fazer essa mesa, o marceneiro teve que estudar marcenaria, entendeu? Tudo vira conhecimento. E as pessoas hoje elas estão sedentas por buscar conhecimento. Tudo a gente quer estudar. Hoje a gente não quer ir lá testar na raça como aprender a fazer algo. Ah, eu vou comprar um curso. O meu marido, depois de muito... A gente cutuca os maridos, né, Carmela? Depois de muito cutucar, ele virou empreendedor. Ele instala ar-condicionado e ele limpa estofados, né? Legal. E aí ele disse, amor, eu vou na raça. Vai na raça nada. Ele pagou um curso para aprender a fazer instalação de ar. E aí, para limpar estofado, seria mais simples. Ele, amor, eu tô com dúvida disso aqui. Eu digo, mas vai comprar um curso, homem. Ele foi lá e comprou um curso. Pagamos R$500 naquela 2 anos e pouco atrás. Ele falou, que legal. Ele aprendeu ali o que ele queria, as técnicas, impermeabilizar,
E quanto tempo ele economizou, né? E quanto tempo ele economizou. E o rapaz que vendeu esse curso, cara, ele é bombado na internet. Olha aí. Hoje ele tem pessoas que limpam os estofados e vão incentivar o negócio. Vai ser difícil porque ele é meio tímido. E hoje ele ensina pessoas a ter empresas assim. Então hoje tá muito fácil, não entendam mal, ganhar dinheiro na internet. Tá? Tem cachorro ganhando dinheiro no TikTok e vocês não... E tem gente que não está ganhando dinheiro. Entende? Então, existem vários leques. O afiliado, eu sempre digo para minhas alunas gurias, o afiliado é a ponta do iceberg. Tá? Vocês não vão criar marca de vocês sendo somente afiliadas. Sejam afiliadas, legal, mas não ter marca de vocês, sabe? Eu sou uma pessoa especialista nisso, naquilo. Façam o nome de vocês. Eu digo assim, ó, eu sempre repito uma frase, para de ser papagaio de guru, ficar repetindo o que o produtor fala. Vai fazer teu nome. Eu comecei a crescer, Douglas, quando eu parei de ser papagaio de guru, porque eu era. Porque a fulaninha fala, legal. Não, quando eu comecei a botar a minha cara e dizer que eu sou a dona do meu posicionamento e eu penso assim, e eu sou muito posicionada, eu comecei a me destacar. Então, para mim, esses lados aí não tem erro. Não tem como tu não ganhar dinheiro na internet. Tem pessoa muito ruim ganhando dinheiro na internet. Porque se diz boa. E tu que é bom, que tá ali paradinho, é porque eu sou incapaz. Porque tem gente boa, mas não se coloca no posicionamento de bom. E tá perdendo pros ruins. Enquanto os maus gritam, os bons ficam quietinhos. Então, se a gente é bom, a gente tem que gritar para o mundo ouvir a nossa voz. Caramba, tá aí baitas dicas. E para os empresários aí, pessoas profissionais que precisam se posicionar de forma mais estratégica, ter resultado, quais as dicas aí, Carmela? Olha, Douglas, tem que estar no digital. Mas não tem mais essa opção. E hoje, até eu sempre sugiro para alguns clientes meus, assim, tem que ter o teu social media ou alguém que tem esse lado voltado para o marketing já dentro da empresa. Boa. Sabe? Também sempre então, assim, isso. Um supermercado, para mim, não tem como ele não ter um marketing dentro da empresa dele. Não tem. Tem negócios que tem que ter, né? Então, assim, eu acho que vai chegar um momento que as empresas vão ter que ter esse colaborador direcionado só para isso, né? Então, a minha sugestão é isso. Esteja no digital, cuide do teu atendimento, né? Porque não adianta tu trazer essas pessoas e for mal atendido, que é o que muitas vezes acontece. E daí me pergunto, por que não compram aqui na minha cidade e estão comprando online? Porque as pessoas não querem ser mais mal atendidas. Será que tu atende bem? Né? Hoje é inadmissível tu ir num lugar e tu não oferecer um café e uma água. Né? Hoje as manicures, né, a gente tá usando, porque eu acho assim que é uma potência isso. Porque antigamente era assim, tu não sabe o que fazer, tu vai ser manicure. Gente, é uma profissão maravilhosa, elas ganham muito dinheiro, muito mais que muita gente, e elas têm todo um brand já de experiência, do cafezinho, do cartãozinho, é tudo bonito, né, nessa parte de estética. Então, assim, encante teu cliente, porque se tu não encantar, o teu concorrente, ele tá encantando a todo tempo. Então, assim, e treine teus funcionários, teus colaboradores, porque senão eles estão ali atendendo esse lead que tu paga tão caro, com tráfego pago, com produção de conteúdo que não é fácil a gente fazer, tá sempre pensando além, né? Datas comemorativas comecem a sair fora da curva, né? No Dia das Crianças tem um cliente meu da Bartô que a gente fez uma pizza que eles, né, uma caixa que as crianças iam pintar. Que legal. Né? Então, assim, Amaram. Carmela, é uma estratégia que não, várias pizzarias usam. É o aniversário da pizzaria, a gente vai fazer uma nova estratégia. No passado a gente sorteou um iPhone e eu sou até meio contra sorteios para atrair novos seguidores. Porque eu acho que tu vai atrair só fantasmas. Verdade. Então, assim, valoriza os teus clientes. A gente sorteou um iPhone para os clientes que consumiram aquele mês. Final do ano, Papai Noel, a gente fez uma cartinha para as crianças mandarem para o Papai Noel. Então, assim, começa a pensar coisas estratégicas no teu negócio também, saia e dá experiências para os teus clientes. É isso que os clientes hoje querem. Não adianta também tu só fazer e postar um cartazinho lá, isso não vai performar. Tem que se diferenciar da manada, né? Legal, legal. A gente fala muito sobre experiência e eu acho que isso é um ponto bacana porque resume também esse processo, né? A gente gasta tanto e, assim, os meus clientes especificamente também gastam tanto para atrair e, às vezes, o cliente chega, compra uma vez, não volta mais, ou às vezes não é bem atendido. Então, assim, o quanto mais puder ser feito coisas para manter esse cliente, né, aquecido, engajado e comprando, né, melhor. Tu sabe o que é, Douglas? Eu falo muito isso. Sabe, o melhor cliente é aquele que compra recorrente de ti. E tu quer sempre trazer novo, né? Mas trabalha com essa base que tu tem e o atendimento. Na verdade, o que deixa de concretizar a venda
eu não sei em porcentagem para te dizer, mas a maioria do atendimento. Atendimento, sem Né? dúvida. Então, assim, eu gosto de cliente oculto, indico para os clientes fazer cliente oculto, tanto presencial como no online ali, e tu se surpreende como de os clientes chorar. são atendidos. Né? Sim. Então, E quando atendido, né? Porque teve E já, quando eu já atendido. chamei para ser oculta dela, né? E, tipo, até hoje estou esperando. Se vocês instalarem, se vocês implementarem CRM nos clientes de vocês e ficar acompanhando, vocês vão ver cada coisa. não dá. Não tenho tempo. Porque não foge tenho um atendimento, tempo. vocês vão ver tudo. Meu Deus do Não, céu. é uma loucura, né? Porque Bota loucura. é difícil. Eu sei que de tem chorar. bastante. Aí tem gente, mas eu não consigo dar demanda. Se a tua demanda está tão grande, meu amor, põe alguém sentado no computador só para atender Só o pra- WhatsApp. Justamente. Ponto. Justamente. Tu investe em tráfego pago, tá trazendo pessoas. Por que não tem alguém ali para recepcionar essa pessoa, né? Então tem que ter. Sim. Tem que mudar esse pensamento. Não, e assim, Douglas, é o que eu sempre falo, tem uma mina de ouro no WhatsApp. Tem. Boa. Tipo assim, se todos os empreendedores hoje, enfim, empresas, parar o tráfego hoje, mas não é para parar, gente, só estou simbolizando. Parar hoje, tu consegue fazer muito dinheiro. É verdade. Para os próprios clientes que comprou, que nem a Carmela falou ali, comprou um produto, ela comprou uma saia, um vestido. Mas essa mulher não usa blusa? Comprou uma caneca, essa pessoa não quer comprar um copo? é isso aí. Contratou um tal serviço. Será que essa pessoa não tem potencial para contratar outro? Mas aqui eu não tenho medo de ofertar, tenho medo. Eu brinco assim, tem que ter medo de não poder ir para Paris todo ano. Tem que ter medo de não conquistar o sonho do que a gente tanto precisa. O que eu sempre falo? Nós temos que perder o medo de vender. Vender é Boa. bom, cara. A pessoa precisa daquele produto. É verdade. A gente é maldoso quando a gente não vende algo que a pessoa precisa. verdade. Que nem eu sempre digo assim, a nutricionista, exemplo. Ela tá com medo de vender um infoproduto ali, onde ensina a pessoa de longe dicas para emagrecer. Eu digo, cara, tu é bandida se tu não vende o teu produto. Tu tá matando pessoas para qualquer área. Tá deixando de ajudar pessoas pelo teu egoísmo. É verdade. Eu não quero vender tal produto porque pode ser muito invasivo. E esse produto não ia ajudar, que seja, Douglas, um enfeitezinho de uma sala, de uma prateleirinha aqui. Olha que bonito que ficou. Não seja ruim, sabe? Então, vender é lindo, vender é muito bom, vender é incrível, a gente tem que entender isso. E se tu pegar no teu WhatsApp, que nós estávamos comentando aqui, CRM, clientes que, quem sabe, tu deixou um gargalo para trás, não fez follow-up, não fez nova oferta, meu Deus, tu tem muito dinheiro Muita ali. oportunidade. E tu se surpreende. verdade. Teve semanas, né, Carmela, em que eu desliguei o meu tráfego e eu fiz muita grana. Só com o que já Porque tava assim, na base. por mais que eu tô falando, a gente entra no automático. Volta e meia, a Carmela me cutuca, eu cutuco ela e digo, cara, tá ali, eu não tô vendo de novo, Sim. que a gente entra naquele automático. Porque assim, sabe? para alguns clientes teus, tu já trouxe esse lead, né, pelo tráfego pago. Mas dá para te resgatar ele. Mas foi lá, sei lá, de setembro do ano passado. De repente, tu pode vender para ele de novo, né? Com certeza. Enfim. Eu já vendi para lead de 1 ano e pouco, 2 anos no meu WhatsApp. Já. Eu vou encerrar com essa. Não, pelo amor, viu? É isso que eu digo. Já vendi. Né? E às vezes tem clientes, a gente Já. pega muito isso, clientes que o tempo para conseguir fechar uma venda, ele é extenso. Por exemplo, imóvel. Tu não vai vender um imóvel. A gente chamou hoje, tá, no momento vendeu um imóvel. Ele vai Douglas, demorar e 3, 4, eu vendo 5 produto meses. barato. Tu imagina pessoas que vai vender lá imóveis de 300, 400, 1 milhão. A tomada de decisão vai ser demorada. Mas é demorado. E daí, tem assim, que levantar recursos. pra- Claro. Para médico é a mesma coisa, né? Que a gente tem ali, tá estruturando de cirurgia bariátrica. A gente vai consultar, né? Tu vai trazer, digamos, pelo tráfego pago, vai trazer esse paciente, ele vai consultar até ele se concretizar. Porque assim, entrou tantos leads, não dá para fazer essa conta, gente. Mas eles querem, entrou 100 leads no mês, eu fechei só um. Mas esse lead vai ser trabalhado? Não, essa conta não é assim que deve ser Não é- feita. é, mas não as é pessoas tão querem assim, simples. Sim. não, entrou 10 e eu vendi para 8. Não vai ser assim. Esse cliente vai Quem dera, né? vai ser trabalhado, né? Então, assim, que nem a Sara fala, o que ela investiu há uns meses atrás, ela está colhendo agora. É isso aí. Né? Então, se ela investir pouco agora, daqui uns meses Mas ela vai até, colher Claro, pouco. tipo- até eu fico ansiosa. A Carmela me lembra que a gente fica no automático. Eu digo, amiga, a gente chama de amiga, né? Foi, amiga, investi tanto essa semana, tá ruim. Ela falou, mas lembra que daqui a pouco, daqui 2, 3 semanas, Vai fazer vai dar diferença. um boom e tu vai dizer, meu Deus, investi tão pouco essa Aham, semana. mas Então, assim- assim, que nem eu sempre falo, o plantar, ele é obrigatório, tu vai ter que plantar, porque ninguém vai plantar por ti. Mas a colheita, ela, entendeu? Vai vir.
Legal. Tu vai plantar, tu vai colher. Não vai ser hoje. Não tem como plantar hoje e colher hoje. Nós falamos de manhã essa frase. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Isso aí. Mas se plantar, vai colher. Exatamente. Seja pro bem ou pro mal, né? Mas vai colher. E Muito bem, pessoal. mesma Acho que, coisa. assim, vários insights, várias dicas poderosas aí no perfil de vocês. Tem muito conteúdo aí, então eu quero deixar vocês também convidarem quem quiser conhecer a mentoria, o serviço de vocês, contratarem o serviço de vocês, porque vocês também vão ter muito conteúdo lá e possivelmente teremos outras participações Com aqui no Dogcast, né, que tem certeza. tantos outros assuntos que a gente pode entrar aí também. Então, agradeço demais a participação de vocês, o Nós que conteúdo, a agradecemos. disposição. Viajaram aí 3 horinhas. 3 horinhas. Viu? 3 horinhas para participar do Dogcast, então vamos valorizar. 3 né? pra ir, 3 pra voltar, Pra né? voltar, verdade. Olha aí. Uma tarde, né? Praticamente, aí, um Mas turno. ficamos muito felizes de estar Então, aqui. foi um muito prazer feliz receber mesmo. vocês aqui. Eu acho que a gente construiu um grande conteúdo. Deixa as redes sociais de vocês aí, quem quiser contratar vocês. Pode começar, é mais velha. O meu, eu procurar Carmela Gerassi, né? Daí tem o Carmela Gerassi que é social media e o Carmela Gerassi ali que é fotografias, né? A agenda está fechada. É coisa boa falar isso, né? Que isso, hein? Isso não é pra qualquer um. Não é porque eu tá fechada. É metida. Tá fechada. Mas assim, o propósito, né? Ele tá sendo maior. Então Sim. a gente também. Eu sempre digo, as redes é maravilhosa, mas eu dei um tempo ano passado delas, né? Agora eu tô retomando assim. E daí tá fechada por enquanto, porque eu tô em transição, né? De pegando só nessa parte da área médica. Legal. Né? Então, por isso ela Mas está. tem lista de espera. Pode chamar Tem que fica lista na... de espera. Aí, ó. Muito O bom. meu é Sara Gerassi. Olha, eu não vou dizer muita coisa, não. Eu quero que eles me sigam, Boa. porque lá a mágica acontece. Que isso, hein? Confiança no perfil, é isso aí. É a Muito bom. confiança na estrutura. Na estrutura. E isso é legal, ó, porque tudo que a gente falou aqui, vocês podem ir agora conferir no perfil. Vai Porque lá ter vocês tudo vão lá. entender tudo isso na prática e validar se isso realmente Assim, funciona. ó, Douglas, tu entrar um dia no meu perfil, se o pessoal entrar um dia no meu perfil e não tiver um stories, fica tranquilo que tem alguma estratégia vindo. Porque assim, Sara, mas tu não fica mal, tu não fica doente. Eu fico, mas é que é meu trabalho. programado. É meu trabalho. Boa. Não tem. Às vezes eu tô no hospital, eu não passei bem, tô no hospital. Eu estar no hospital, eu gero um conteúdo. E tá tudo certo. Sara, mas eu encaro isso como um trabalho. As pessoas às vezes não têm resultado, Douglas, porque elas encaram como brincadeira. E esse é o meu trabalho. Então, quando a pessoa chega no meu perfil, ela tem 2 opções. Ou quem sabe ela não vai gostar muito do meu jeito, e tá tudo certo, Acontece. porque a gente não agrada todo mundo, ou ela vai ficar e vai comprar de mim. Caramba, muito bom. Porque tu vai receber muito. Muito remarketing. Remarketing até não poder mais. Pessoal, espero muito que esse conteúdo tenha agregado para vocês. Não deixem de mandar o feedback, os comentários de vocês, né? E também o que vocês acharam, o que vocês aprenderam com esse conteúdo de hoje, porque essa é a maneira que a gente mede aí os resultados e mede o quanto vocês estão gostando do conteúdo. Foi um prazer ter vocês comigo mais esse episódio e eu vejo vocês no próximo episódio do Dogcast.